o concorrente é o nosso principal inimigo? Então, isso é importante para aumentar a conversão de venda. Como é que eu faço como pequeno para competir com qualquer gigantesco? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou Matheus Bueno. E eu sou Marcelo Germano. Maravilha! Estamos aqui com mais um episódio muito especial. E hoje é um episódio muito esperado, né? Já faz um tempão que a gente tá querendo fazer esse episódio com o Matheus. E por que o Matheus foi a pessoa selecionada de hoje, né? Porque ele já prestou várias consultorias, tanto pro EAG quanto com os nossos clientes. Já é uma pessoa que está no mercado, né, prestando consultorias especialmente em vendas. Então, ele é especialista em estratégias de vendas que funcionam. Ele é criador do método Performance Máxima em Vendas e já formou mais de 300 líderes em seus treinamentos. E hoje o Matheus ele vai trazer um pouco mais, a gente vai falar sobre bastante aspectos, mas especialmente dentro do viés de como perder o medo da concorrência e vender mais. Porque às vezes a gente fica com medo do que a concorrência está fazendo, a gente quer copiar, não sabe o que está acontecendo, olha para o palco dos outros e quer trazer para o nosso bastidor, e às vezes tem muita coisa que está associada ao nosso bastidor enquanto equipe, enquanto performance, enquanto diferenciação. A gente vai falar sobre um monte de coisa nesse episódio. Então pega papel e caneta na mão, se prepara, que hoje o Rô fez uma intimação aqui. O Matheus vai ter que entregar tudo. Tudo. E, Hoje ó, tem conteúdo. inclusive, o Matheus, ele participando aqui do... Já posso falar isso? Pode. Ou deixa ele falar? Pode. Então vou Pode falar falar, aqui, pode então. falar. Não sei Bom, o que é, mas pode. Não, você sabe sim que eu vou falar. Ah, é? Ó, o Matheus, ele tá fazendo um trabalho aqui junto com a gente no EAG, e nesse período que ele tá apoiando a gente numa consultoria, já aumentou as nossas vendas em 52 ou 56? 56. 56% aqui. Então, assim, pequenos ajustes, pequenas coisas da participação do Matheus aqui com a gente já conseguiu aumentar as vendas, então já quero trazer essa autoridade aqui. Então, assim, vocês querem saber o que nós fizemos, o que aconteceu com o EAG e o que você precisa para diferenciar da concorrência? Então fica nesse episódio até o final. Marcelo, por que você quis trazer o Matheus? Porque era 56. É porque esse número está crescendo, né, no final das contas, né? Gosto, sim. Isso. O negócio tá... Ó, vou falar um negócio aqui, aí vai ficar estranho, né? Falar um negócio está crescendo, né? Os resultados estão melhorando. Sim, melhor. Os resultados estão Os aumentando. resultados estão aumentando, É né? porque crescer 56% é muita coisa, né? E aí, assim, ó, foi até inusitado o jeito que eu conheci o Matheus, né? Eu tava indo para Curitiba, e aí eu fiz um stories, falei, ó, vou estar em Curitiba, quem quiser tomar um café comigo, aparece amanhã, tal horário, em tal lugar. Né? E o Matheus foi uma das pessoas que apareceu lá, e a gente começou a bater papo, eu entendi um pouco do trabalho dele. Aí a gente estava no momento de lançar o UniEAG, falei, pô, tô precisando de conteúdo na UniEAG, eu acho que você consegue produzir conteúdo pra gente. E aí trocamos o telefone e desde então a gente vem desenvolvendo uma parceria. Ele produziu conteúdo para a Uni, palestrou lá no CCI, que é o grupo que a gente tem de conselho compartilhado, no Conselho Comandantes de Alto Impacto. E ao palestrar lá, alguns dos nossos clientes acabaram contratando o Matheus, e aí todos eles falaram bem, todos eles aumentaram a performance na vendas, e a gente falou, pô, se os nossos clientes estão contratando, estão aumentando o resultado, vamos contratar também. E a gente fez um trabalho muito legal com ele aqui. Eu acredito que a gente ainda não atingiu 100% do potencial, a gente está escalando, né? Então você sempre tem uma rampagem nos resultados, mas a gente já rampou 52%. E eu 56%. acho que 56%, eu acho que dá para chegar em mais. Né? Até porque para os clientes ele entregou mais do que isso, né, Marcelo? Calma, a gente está falando de 30 dias, então vamos com calma. Isso. Já está aumentando. Isso, a gente tá fazendo a coisa acontecer. E aí a gente falou, pô, vamos trazer ele, até porque eu tenho recebido muitas mensagens de comandante, né? E é lógico que não é tudo igual. Eu tenho pessoas que estão crescendo, que fez o primeiro quadrimestre do ano, os 4 primeiros meses do ano. A gente está gravando agora no início de maio, dia 2 de maio, especificamente hoje. Eu tenho clientes que nos 4 primeiros meses do ano tiveram um desempenho excepcional, mas, por outro lado, eu tenho clientes que nos 4 primeiros meses do ano estão assustados e o resultado não está vindo. E aí o que acaba acontecendo é que quando a pessoa tem resultado, ela entra numa espiral positiva e o resultado aumenta cada vez mais. Quando a pessoa começa a não ter resultado, ela entra numa espiral negativa e começa a achar um monte de culpado por não estar performando em vendas como deveria performar. E aí a gente vai lá, ajusta esses parafusos, o resultado volta, a energia do comandante aumenta
e aí ele entra na espiral positiva. Então, meu objetivo é que o comandante que estiver ouvindo a gente ali, né, tanto que está tendo resultado, ele tire boas ideias e sacadas para aumentar ainda mais, para rampar ainda mais o resultado, quanto aquele que está penando, está nadando na arrebentação para tentar quebrar onda e fica tomando rola toda hora, para ele poder ter algumas ferramentas para ele poder dar o joelhinho, né? No surf, quando você vai furar onda, você dá um joelhinho na prancha e empurra ela para baixo. Eu não sou surfista, Tá né? sabendo, Marcelo? Eu não sou surfista, mas eu tenho um monte de amigo surfista, né? Isso, não. Então, ele vai ensinar como furar onda, né? Bora. Porque tem um monte de gente aí na arrebentação e não consegue sair da arrebentação. Vamos furar onda, então. Matheus, como você gosta de ser apresentado, fala aí. E vamos começar esse bate-papo aqui. Que prazer estar aqui com vocês hoje, muito legal. Que bom que deu certo. Desde da nossa conversa lá no café, quando nos encontramos, um dos objetivos que eu coloquei, eu falei, cara, eu quero muito participar daquele podcast, porque é muito bom o podcast do EAG, entrega muito, né? O podcast é muito bom, então que legal estar aqui com vocês. Que bom que deu certo. Que legal. Bom, eu sou e que Mateus... bom que a gente está nessa parceria também, né? Tamo junto. Bom, eu sou o Matheus, então, né? Eu sou hoje CEO da Performance Máxima. Nós somos uma consultoria hoje que ajuda também pequenas e médias empresas a sair da arrebentação. Né? Não só a sair da arrebentação, mas a alavancar seus resultados. Eu digo que o nosso trabalho é criar as condições comerciais necessárias para que as empresas tenham resultados e resultados disruptivos com os seus limites atuais. Né? Então, se o empresário hoje identifica uma tampa na sua performance, ele pode chamar a gente, que a gente ajuda a romper esses limites. Legal. Conta um pouquinho como você começou. Antes de você ter a performance máxima, qual que era a tua experiência profissional? Quais empresas você trabalhou? Enfim, conta um pouco pra gente. Eu tive duas grandes fases como empregado. A primeira delas foi como vendedor. Então, foi onde eu aprendi a vender. Né? Foi onde eu entrei em algumas corporações grandes, né? Como Porto Seguro, Companhia de Seguros, por exemplo, que foi a minha grande escola. Assim, sou muito grato pela companhia. Trabalhei no varejo de telecom, trabalhei com tecnologia, tudo como vendedor. E em paralelo, sempre gostei muito do desenvolvimento humano, do treinamento, do desenvolvimento das pessoas, da processualização. Porque eu tive bons resultados como vendedor, porque eu, de maneira empírica, aprendi a organizar processos. E quando eu descobri que vender é processo, ficou mais fácil ainda. Então, para trazer tração, para trazer venda, falei, bom, vou organizar o meu processo de vendas. E consegui bastante resultado nisso. Em paralelo, sempre fui gostando de desenvolvimento humano e trabalhei em algumas consultorias no país. Uma delas, ajudei aí a empresa a chegar num status diferente e a gente prestava consultoria para... O que é um status diferente? Um status diferente que eu estou falando de faturamento aumentar em 10 vezes num período de 4, 5 anos. Né? Eu estou falando de sair de uma equipe que dependia 50% do seu faturamento de um cliente só e a gente pulverizar isso para... a gente tinha uma carteira de quase 30 projetos, todos projetos grandes no Brasil inteiro. A gente tinha uma equipe de mais de 25 consultores que eu fazia a gestão deles. E a gente atendia algumas empresas. Talvez vocês conheçam algumas marcas dessa e quem está nos ouvindo também. A Ford, a Havan, Lojas MM, o Queires, a Cassol, Lojas Colombo. A gente está falando de... Essas daí eu conheço todas que você falou. Todas, né? Eu conheço todas. Eu queria que eles conhecessem Sul, né? a gente também, né? Então, para quem não é do Sul, agora, né? Cipolate, agora o EAG, né? A gente tem Poliel, Castrilon, são todas empresas que são atuação regional e nacional, que estão dentro do mercado e são relevantes nos seus mercados. Né? E aí, quando a Performance Máxima nasceu, alguns desses clientes vieram com a gente também, continuam com a gente até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque você falou de um ponto interessante, eu queria chamar a atenção para o comandante que está ouvindo e tem essa situação. Tá? A gente, dentro do nosso negócio, a gente está vindo bem, a gente estava performando muito bem dentro do nosso negócio, num tempo atrás. E só que quando a gente começa a entender estratégia, a gente avalia o risco do negócio. E no nosso negócio tinha um risco.
que era exatamente isso. 50% do nosso faturamento dependiam de um grupo de clientes. Não era um cliente só, enfim, é uma grande corporação, ela tem áreas diferentes. E aí uma parte era banco e seguradora, então a gente tinha... Uma parte do nosso faturamento dependia da seguradora e uma parte do nosso faturamento dependia do banco. Lá na Luma, né? Lá na Luma. Quando eu somava os dois, dava 50% do faturamento. E aí a gente tinha traçado uma estratégia para vamos crescer para que o nosso faturamento dependa menos desses grandes clientes. E aí a gente cresceu, só que quanto mais a gente crescia, mais esse cliente crescia e a gente não conseguia diminuir... a participação dele no nosso faturamento através de crescimento por outros canais, o que era bom para a gente. Só que aí aconteceu um fatídico ponto, depois de 12, 13 anos trabalhando com esse cliente, aconteceu um processo lá dentro desse cliente e a gente perdeu o cliente e aí a gente quase afunda. Né? Aí a gente entrou na arrebentação de novo, a gente teve que dar abraçada pra caramba para sair. Então eu só queria chamar a atenção porque pode ser o caso e eu queria saber, né? Qual que é a tua recomendação? Quais são os planos? O que esse cara que hoje, que é B2B, né? Via de regra, isso daí vai acontecer com B2B, não vai acontecer com quem é varejo, mas a gente vai falar de varejo, porque você, enfim, prestou consultoria para muitas empresas de varejo. E, esse cara tá sofrendo ali tá sofrendo, não. De repente ele tá tranquilo, né? Mas tem um cliente que só que tem um sinal de alerta. Tem um risco aí, Tem né? um risco. Ou senão ele já perdeu esse cliente aí, ou o cliente tá pressionando ele, tá apertando ele. E aí, o que esse cara tem que fazer? Duas soluções são imediatas. Assim. A primeira é a pulverização. Você tem que arranjar mais cliente. Mesmo que eles não representem um ticket médio tão bom quanto esse cliente, porque talvez você está com ele, né? Você tem um cliente na sua carteira que é robusto, a fatura dele é boa todo mês, etc. E tal. Você precisa pulverizar, mesmo que seja com um ticket médio menor, prestando outros tipos de serviço e etc., para você ter essa estratégia de pulverização. Outra estratégia interessante é você prestar mais serviços para esse mesmo cliente. Para que caso ele internalize algum serviço que você presta ou o produto ele acha um novo fornecedor, etc., você tenha outras fontes de renda dentro do mesmo cliente. Então, se eu presto um serviço para ele, eu começo a prestar outros para que eu consiga aumentar minha receita nesse cliente também, mas de formas diferentes. Ou criar uma dependência, né? Ou criar uma dependência. Você faz um nível de contrato também diferente com esse cliente, de fornecimento, para que fique difícil, as forças de Potter, né? Para que fique difícil ele achar um substituto que também tenha esse nível de entrega. Então, você começa a trazer um novo nível de relacionamento com esse cliente. Essa é uma estratégia interessante. Uma coisa que a gente fez foi colocar tecnologia no que a gente fazia e aí a gente entregava não só o nosso serviço, mas a gente entregava uma tecnologia que ninguém tinha. Né? Basicamente, a gente entender muito bem do nosso processo, cria isso numa forma automatizada via tecnologia e aí quando o cara pensa em trocar, os dados dele estão tudo comigo, todo o processo está comigo automatizado num sistema e aí fica difícil alguém fazer a mesma coisa. Então, o custo de mudança, né, para ele cria-se uma dependência muito grande também, é uma boa estratégia, que foi o que a gente fez, né, Rô? É isso aí. Até dentro desse ponto que a gente trouxe, querendo ou não, a gente abordou um pouco da ameaça da concorrência, porque às vezes esse grande cliente, ele tá botando pressão, ele tá trazendo uma ameaça, dizendo que eu vou mudar, vou pro teu concorrente e tudo mais. Entrando dentro desse viés da concorrência em si. Quando a gente olha para o mercado, o concorrente é o nosso principal inimigo? Ou existem outros inimigos que geralmente a galera não vê? Que os empresários não veem, né? Cara, isso é bem interessante, porque é muito comum o cliente chegar para a gente e falar, não, porque minha concorrência está me pressionando. E quando você vai ver, na verdade, não, o concorrente não mudou muitas coisas, né? Eu ouvi esses tempos atrás também, eu estou numa concorrência desleal. E aí eu quis entender, né? Eu falei, por que a sua concorrência é desleal? Não, porque ele está vendendo mais barato. Eu falei, será que ele é desleal ou ele é mais eficiente que você? Foi a pergunta que eu deixei na mesa. Eu falei, bom, vamos estudar, né? O que é uma concorrência. E, geralmente, não. O concorrente não é o principal inimigo da empresa. Né? Pelo contrário, geralmente é até bom você estar próximo dos seus concorrentes ou então ter um certo nível de relacionamento para você entender, né, como é que o mercado está funcionando. Mas o pior inimigo da competitividade comercial, da competitividade de vendas, não é o concorrente. É a minha eficiência, é o meu processo. Geralmente é assim.
né? Se eu quiser vencer a concorrência, eu melhoro o meu processo, eu melhoro a minha eficiência, eu melhoro o meu time, eu melhoro o meu atendimento, eu melhoro meus pontos de diferenciação. Né? É todo um viés de mudança de locus. Né? Ao invés do locus ser externo, onde eu culpo a concorrência, onde eu culpo o mercado, onde eu culpo o banco, onde eu culpo a Selic e etc. Não, vamos botar o locus interno. Né? Como é que está o meu processo? Como é que está a capacitação do meu time? Como é que está os meus pontos de diferenciação? Como é que estão as minhas estratégias de marketing, as minhas estratégias de relacionamento com a minha carteira? Então, Isso que você está falando, ele casa com uma frase, acho que faz tempo que eu não falo isso, né? A frase não é minha, é do professor Vicente Falcone, e ele fala assim, não existe falta de vendas, o que existe é falta de capacidade de vendas. Perfeito. Então, essa frase é muito boa. E aí eu sempre falo, se você não está batendo meta, é por coisas que, ou são coisas que você está fazendo errado, ou são coisas que você está deixando de fazer, né? E o que você falou do locus, né? Vamos para trazer para uma linguagem um pouquinho mais simples, é o foco, né? Eu posso dar o foco, eu não estou batendo meta porque a situação do país está difícil. Focus externo, locus externo, não está sobre o meu controle, eu não posso fazer nada em relação a isso, eu não posso melhorar a economia do Brasil, não depende de mim. E aí eu tenho o locus interno, que é o foco nas coisas que estão sobre o meu controle. E as coisas que estão sobre o meu controle, eu tenho total poder e autonomia para fazer a minha parte. Via de regra, quando você faz a tua parte, nesses pontos, vem a eficiência. Perfeito. E aí não é eficiência num lugar só, é eficiência em vários lugares, né? Mas você pode ter eficiência em aumentar a conversão por ter um vendedor treinado, você pode ter eficiência de aumentar o ticket médio por ter um vendedor treinado. Como que você aplica isso quando você chega numa empresa, independente se ela é varejo e atende B2C ou se ela é atacado, B2B, venda consultiva, né? Não importa qual seja o canal que a empresa vende, nem qual é a modalidade de venda dela. Né? Canal, quando a gente fala, a gente está falando, às vezes eu vendo por loja, às vezes eu vendo por site, às vezes eu vendo por telefone, às vezes eu vendo por WhatsApp, às vezes eu vendo por atacadista, por carteira, às vezes eu vendo por representantes de venda. Então não importa, realmente não importa qual é a tua modalidade de venda, nem se você vende para outras empresas ou para o consumidor final. Você tem algumas alavancas que, ao mexer nelas, a gente consegue aumentar o resultado. Essas alavancas, elas são bem simples. E já vou dar assim, a dica de ouro aqui. A alavanca nunca é o faturamento. Eu preciso aumentar meu faturamento. O faturamento ele é o resultado, ele é a consequência. Exato. Exatamente. Eu costumo brincar que faturamento não existe. A gente não pode fazer gestão daquilo que não existe. Por quê? Porque o faturamento é uma consequência. Ele vai aparecer ali. Se eu mexer algumas alavancas. Que alavancas são essas? Primeiro, quantidade de clientes compradores. Né? Eu preciso sempre me preocupar com essa alavanca. Né? E como é que eu gero clientes compradores? Ou eu aumento o meu fluxo, ou eu aumento minha conversão. Fluxo de clientes chegando até mim, leads chegando até mim, aumenta etc. os números de canais, aumenta o número de vários canais diferentes. Perfeito. Ou eu aumento a minha conversão desses leads. Né? Que às vezes as pessoas estão chegando até a minha empresa, elas estão chegando até o meu ponto de venda, elas estão chegando até a minha carteira, mas eu estou convertendo pouco. Então eu preciso me preocupar com esses dois pontos. Certo? O segundo eixo ali é o eixo ticket médio. Né? Como é que eu aumento o ticket médio? Ou eu vendo mais itens para o mesmo cliente, né? Aí eu dou um exemplo aqui do... Aí você pode fazer o que a gente chama de upsell e cross-sell. Explica a diferença do que é upsell para o que é cross-sell para quem está ouvindo a gente. Perfeito. Como é que eu aumento a quantidade de itens? Né? Ou eu faço um upsell, ou seja, eu tenho um item aqui e eu tenho uma outra possibilidade de venda que tem um valor um pouco maior, ou então ele é um combo de itens ali que eu posso fazer essa venda. Então eu estou aumentando o meu valor da venda. Então, dá um exemplo. O McDonald's, por mais R$1,50 você leva batata um milkshake grande. Isso. E aí ali é um upsell total. Então você fala assim, tem um celular aqui que tem 512 GB de memória, o upsell é vender de 1 tera. Exatamente. E isso é upsell. Isso é o mesmo produto. É o mesmo produto, melhorado, mais caro, melhorado, com características diferentes. E no caso do McDonald's é melhor ainda, né? Porque o custo da embalagem da batata, o custo desse mais batata que ele põe aí, o refrigerante, é basicamente zero. Ele só põe R$1,50. A embalagem da média e a embalagem da grande custa o mesmo valor. Colocar a batata na grande e na média custa o mesmo valor.
Perfeito. Só agrega só, né? Só agrega. Isso é comum em pizzarias também. Vamos pegar, porque a gente fala do McDonald's, parece um negócio muito distante, né? Mas a pizzaria do bairro, ela também faz isso, né? A pizza de 8 pedaços é basicamente o mesmo custo de uma de 12. Entendeu? Então, joga de 12 para o cliente, porque o ticket médio aumenta ali. Ele vai pagar um pouquinho a mais, né? Sendo que o meu custo é muito semelhante. E o cross-sell, aí é oferecer o Sunday, né? Que é oferecer um item a mais que não estava na primeira intenção de compra do cliente, mas eu coloco ali um item a mais para ele, porque daí eu estou cruzando, né? Um calçadista que vende o sapato e vende a meia junto, né? O pessoal do autopeça que vende um item que o cliente veio procurando e ele vende um complementar ali, porque ele sabe que aquele item é importante para a manutenção do veículo do cliente ou da moto do cliente, etc. Né? Então, eu posso crescer o ticket médio, mover ali o ticket médio com essas duas estratégias. Eu aumento o preço do produto através do upsell ou eu aumento a quantidade de itens através do cross-sell. Legal. Certo. Qual é a outra alavanca? Eu sei qual é, mas vamos ali. Será né? que é a mesma agora? Não, Agora eu fiquei com medo. até agora, todas elas, né? Inclusive, Bateu. a gente fez uma sala de comando e a gente trouxe exatamente esses temas aqui. Legal. E aí depois eu quero entrar em detalhes em cada um. E eu quero contar uma experiência o que um amigo meu fez, vou até dar a referência de quem é esse meu amigo. Muito bom. E a terceira alavanca que a gente precisa se preocupar é a alavanca da margem. Né? Como é que eu posso vender de uma forma que me sobre mais dinheiro. Né? Então, como é que eu negocio melhor com esse cliente para que eu, né, ofereça condições de pagamento mais interessantes para ele, mas que sejam legais para mim também? Né? Como é que eu posso criar mecanismos para que esse cliente esteja comigo mais vezes e, consequentemente, né, eu aumente a minha margem com ele, ou lifetime value, né, que é Então, são duas coisas aí, a né? quantidade. Um é a margem Uhum. de como vendo o produto e o outro a gente chama de frequência. Ele voltar mais vezes. Perfeito. É isso? Exato. Então, Então diga. Tem mais alavanca? Eu acho que as alavancas são essas, né? Então, as alavancas são potenciais clientes, né? A maneira como você atrai o cliente, a conversão desse cliente em comprador, o ticket médio que ele compra através de upsell e cross-sell, fazendo ofertas, a margem, não dando desconto, negociando sempre no melhor valor que você pode, e a frequência é fazer esse cliente voltar e continuar comprando da gente. Essas são as alavancas. Exato. Legal. Se eu movo elas, aí eu chego lá no faturamento. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário e uma outra pergunta aqui. Olha só. Quando a gente estava falando aqui das alavancas e dos processos, você falou de eficiência, né? Uhum. Todas essas alavancas, pelo que eu vi aqui, são coisas que a gente pode fazer para melhorar. Está no nosso controle. Está no nosso controle, Sim. isso. Quando a gente fala de concorrente aqui, o que eu percebo, o que eu tenho visto, as pessoas consideram muito o concorrente outra pessoa que faz a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui, né? Oficina mecânica. Uhum. Normalmente você acha que uma oficina mecânica, outra oficina mecânica vai ser o concorrente. Quando a gente olha para um mercado onde tem frota, a frota não está considerando fazer com nenhuma oficina mecânica. A não ser que você seja muito eficiente. Por um custo menor, ofereça um serviço muito melhor. O teu concorrente é o próprio cliente. Sim. Porque o cliente está considerando ele mesmo fazer o trabalho ao invés de terceirizar. Né? Eu acho que as pessoas não olham para isso. E aí, tendo isso em vista aqui, para onde é o olhar? A gente tem que olhar para o vendedor, a gente tem que olhar para a operação. Qual que é o olhar? Como que a gente... Que reflexão ótima. Primeiro, existe um conceito bem interessante, isso vale para qualquer mercado, que é o do wallet share, né? Que em inglês, a tradução dele literal seria espaço na carteira do cliente. Né? Isso é interessante porque a gente está próximo do Dia das Mães e esse já foi o segundo Natal do varejo de eletromóveis. Né? Que era assim a data para eles venderem. É a data que a mãe ganhava um fogão novo. A data que a mãe ganhava um fogão novo, que a mãe ganhava batedeira e etc. E isso já não acontece mais. O maio já não é a segunda melhor data de venda. Porque agora também a gente tem Black Friday, a Black Friday também é bastante representativa, né? E o comportamento do consumidor muda, então a mãe já não gosta mais de ganhar batedeira. E eu tenho outras opções de presente para minha mãe, que é onde o Boticário nada de braçada, é onde a Cacau Show nada de braçada, né? Citando algumas marcas aqui conhecidas, né? Mas as perfumarias, escolhe ou comprar uma camiseta para a mãe ou um celular, né? Exatamente. E daí ele faz esse conceito.
Então, para onde que eu olho para ganhar, não só dos meus concorrentes diretos, que são aqueles que fazem a mesma coisa que eu faço, mas também do mercado em si, das mudanças e etc. Eu acho que o primeiro olhar, Rogério, o primeiro que a gente precisaria entender é: existe um processo descrito dentro da minha empresa de como bater meta? E essa aqui tem muita empresa que tem processo para receber produto, processo para fazer o faturamento, processo para emitir nota, processo para enviar o produto para o cliente, processo para integrar o vendedor novo. Tem processo para tudo, mas não tem um processo para bater meta. Qual que é o processo para bater meta? Qual que é o processo para vender? O cara não tem isso descrito, ele não tem um manual, ele não tem um fluxograma de como é que ele faz para bater meta. Mas isso não é óbvio? O vendedor já não tem que saber disso? Ele não é vendedor? Não, ele tem que saber como vender, né? Ele pode dominar técnicas, ele pode vir com certas experiências, né? Mas o processo para bater meta, ele não é óbvio. Mexer nessas alavancas não é óbvio. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que é trabalho repetitivo. No final do dia é um trabalho repetitivo. Você sabe, se você tiver um processo, tiver os indicadores do processo, você sabe que você precisa fazer tantas ligações, agendar tantas reuniões, fazer tantas ofertas, das tantas ofertas, tantas são aprovadas, das aprovadas, tantas são efetivamente pagas, né? Estou dando um exemplo aqui, pode ser qualquer outro exemplo, mas dentro da cadência de como se vende, né? Cada empresa tem um esquema diferente, tem o seu. Mas é isso, quantos leads eu gero, quantas pessoas fazem pergunta no WhatsApp, quantas eu respondo em tantos minutos, quantas eu mando as melhores opções, e enfim, quantas eu aperto o cara para fechar ali na hora. Perfeito, mas tem uma frase agora que essa vale o podcast, então anote essa frase, comandante. Né? Toda empresa precisa de um processo de vendas, certo? O processo de vendas ele é executado a partir de métodos e técnicas que o vendedor é treinado para saber. E ele só vai conseguir executar métodos e técnicas para cumprir o processo se ele for treinado para isso. Então, o pacote completo da solução é ter um bom processo de vendas, metodificado e com técnicas e pessoas treinadas. Se eu tiver esses 3 itens, e aí respondendo a sua pergunta objetivamente, que para onde eu olho? Eu tenho que olhar para isso. Eu tenho processo, eu tenho métodos e técnicas para que as pessoas saibam executar esses processos, né? E eu tenho pessoas treinadas para fazer isso. Olhei para isso, resolvi esses pontos, eu consigo mexer nessas alavancas e vender mais. Olha só, esses dias um amigo meu, que ele atua também com empresários, com mentoria, inclusive ali da tua terra, o Daniel Scott. Ele fez um post, e ele colocou lá o seguinte, ele disse que ele tinha um evento para fazer, ia reunir alguns empresários, e aí não estava convertendo do jeito que imaginou. E aí a primeira coisa que veio vamos colocar mais dinheiro no marketing para aumentar o número de leads para a gente atingir o resultado. E aí ele falou, mas antes de colocar dinheiro para trazer mais potenciais clientes, vamos dar uma olhada em cada fase do processo? E aí ele olhou e viu que ele estava gerando um monte de acesso no site, até porque ele tinha uma base de clientes muito grande, mas isso não estava se convertendo. Quando ele foi olhar passo a passo, entendeu que a página dele tinha um problema na página, e porque tinha aquele problema na página, não fazia venda nenhuma. As pessoas não... ele ajustou o problema da página e 12 horas depois, 18 horas depois, já tinha feito 8 vendas. Né? Então, muitas vezes, se o cara não olha o processo para ver qual é o ponto do processo que está falhando, ele vai colocar a energia na alavanca errada. Né? O ideal é ele entender todas as alavancas para não sair trabalhando na alavanca errada. Sim, perfeito. Porque senão ele aumenta a boca do funil, nesse caso, né? Ele aumentaria a boca do funil e ele continuaria perdendo cliente. Né? Porque não ia passar. E acaba não fazendo gestão, né? Que é um dos pontos principais. E até falando desse assunto, quando você trouxe essas alavancas, na prática, como que o empresário ele pode parar e olhar para cada uma dessas alavancas? Assim, pensando nisso num fator de diferencial mesmo, né? Vamos olhar primeiro para o que está no meu controle. Perfeito. Como que ele para olhar cada uma delas? Tipo, ele tem que estabelecer meta para cada uma? Eu só monitoro? O que eu faço com cada uma dessas alavancas na prática? Excelente. A frase é do Deming, ficou popularizada pelo Drucker, né? Que é você só faz gestão daquilo que você controla.
né? Então, eu só consigo fazer gestão, fazer mudança, direcionar, se eu tiver controle. Né? Um primeiro passo para você entrar num nível de controle é você conhecer cada um desses números. Tem muita empresa, que não controla os números do funil completamente. Então, ele sabe quanto faturou, quantas notas emitiu, porque isso tá lá no sistema financeiro dele, mas o ticket médio, quantos produtos saíram, quantidade de itens por nota, alguma medida de fluxo, né? No varejo é muito difícil medir fluxo, mas em outros negócios nem tanto. Então, assim, primeiro nível é conhecer o número. E, sim, tem que estabelecer meta para cada um deles. Quando eu estabeleço meta para cada uma dessas alavancas, eu consigo, daí sim, fazer gestão. E entender, cara, aonde está desviando? Pegando o exemplo que foi trazido aqui. Provavelmente ele tinha já um número, uma meta para cada etapa ali do funil de vendas dele. Ele olhou e falou, poxa, o problema não está na quantidade de visitas na página, mas está porque o pessoal chega ali e não clica. Então, qual que é o problema? Né? Será que tem alguma deficiência ali no clique? Então, poxa, eu preciso ter meta para cada uma dessas alavancas. Ao estabelecer essa meta, eu consigo achar desvio. Achei o desvio, eu vou na causa. Achei a causa, eu construo a solução. Parece bem simples, né? Posso dar 3 exemplos? Por favor. 3 exemplos práticos, tá? Primeiro exemplo. Eu precisei... A minha piscina da minha casa de praia, eu reformei ela e aí, quando eu reformei ela, eu coloquei os LEDs nela. LED é um negócio que dificilmente quebra, né? Dificilmente dá algum problema. Bom, deu um problema no LED da piscina. Eu descobri que era a fonte. Não era no LED em si, era na fonte. E aí eu fui procurar a fonte. E aí você entra lá no site do fabricante, sabe? O fabricante não vende direto, ele vende através do distribuidor. Você sai ligando o distribuidor para ver quem tem e quem não tem. Beleza, eu estou em Floripa, arrumei um distribuidor de Londrina ou de Maringá, não lembro agora qual dos dois era. Né? Essas cidades são próximas, né? E aí arrumei, aí beleza. Entro lá, vou no WhatsApp, mando uma foto do que eu queria, tudo, o cara me passou o valor, eu falei, beleza, me manda. E quando eu mandei o endereço, ele falou, mas eu não entrego em Floripa. Eu falei, como não entrega em Floripa? É só colocar no correio, né? Ah, mas a gente só entrega no Paraná. Aí beleza, arrumei o endereço lá do Paraná, não de Londrina especificamente, mandei pro cara. Ah, não, eu só entrego em Londrina. O vendedor, né? E eu não achei aquilo em outro lugar. Aí passam uns dias, eu recebo uma mensagem, né? Olha, você estava procurando aqui o negócio assim, assim, assado? Falei, pois é, cara, eu estava procurando e o cara me falou que não entregava em Florianópolis. Aí ele falou, não, esse cara não está mais, já saiu da empresa, quem está falando aqui é o dono da empresa. Meu, você já conseguiu... O que você estava? Aí você vê, ó, o dono da empresa não está vendo o que o time está fazendo na ponta. E o cara, acho que tem preguiça de vender, porque, né, no final do dia... Ou não foi treinado também, né? Ou não foi treinado, mas, meu, o cara falar que não entrega em Floripa hoje, com o sistema de logística do jeito que está, falou que só entregava se fosse em Londrina... foi um negócio meio absurdo para mim. Acho que ele pensou ele saindo e levando a fonte até você. Eu não Pode sei, ser também, não né? sei. Vai que eu vou ter que pegar uma moto e ir lá. Então, muitas vezes, se você não está vendendo, dá uma olhada. Se você vende pelo WhatsApp, vai lá, cata os aparelhos de WhatsApp e vê o que está acontecendo nas mensagens. Né? Que aí você vai entender se o teu time está preparado para vender ou não. Se os caras não estão jogando teu dinheiro fora, porque... Né, o cliente ligou para comprar, no momento da compra, a questão não era nem preço, a questão era eu precisava fazer isso. E o cara dificultou, criou uma barreira de compra. Então, uma das coisas que eu acho que ele pode fazer, se você vende muito pelo WhatsApp, hoje eu acho que todo mundo vende pelo WhatsApp, vai lá, cata o WhatsApp e olha o que a galera está falando com o teu cliente para você entender se eles estão cumprindo o processo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, a gente já fez vídeo sobre isso, foi eu e o Rogério aqui na Lusitânia, daqui de Florianópolis, do Shopping Beira-Mar. Eu fui comprar lá um desodorante, que eu uso um desodorante sem álcool, e eu gosto do que eles têm lá. E, ó, não ganhei nada para falar sobre isso, não estou fazendo propaganda. Vamos parar de fazer propaganda dos caras. E aí, joga nisso, logo aí. Fala Logo. que foi numa loja e deu. Uma loja francesa. E aí, quando eu fui pagar, a pessoa falou assim para mim. Ela falou, ó, porque você comprou isso, você tem direito a levar este produto por tanto. Cross-sell. Cross-sellzão na hora, na lata.
Eu olhei assim para ela e falei, meu, parabéns, né? Parabéns. Ela falou, parabéns por quê? Por me oferecer esse negócio aí. Aí ela ficou olhando assim, estranho, não entendeu, né? Aí eu falei, cara, eu compro aqui nessa loja faz mais de 5 anos e essa é a primeira vez que alguém me faz um cross-sell. E é lógico, tô conversando uma linguagem que eu entendo por conta do meu trabalho e tudo mais. Ela falou, jura? Eu falei, juro. Ela falou, pois é, sabe o que acontece? Essa loja aqui era franquia. O franqueado daqui tinha outras unidades, ele não estava performando e agora quem assumiu a loja foi a rede. Foi a rede. Eu sou funcionária da rede e eu venho e eu tenho uma meta para fazer isso aqui. Ela falou, até estranho, porque a gente tem a meta de quantas a gente oferece. E aí eu falei para ela, né, qual que era a conversão dela? Ela falou, 25%. E eu falei, você bate meta todo mês? Ela falou, bato meta todo mês. Então, muitas vezes, o vendedor ele não está preparado para fazer isso, não está treinado, não tem supervisão, ele não oferece. Ao não oferecer, ele não vende e fica dinheiro na mesa. E olha o absurdo que é esse número, né? Vamos pensar que se a loja faz 100 vendas, seriam 25 vendas a mais no cross-sell. Por uma única pergunta. Você não quer levar mais isso aqui? Porque isso você tem direito a X condição. Cara, um quarto a mais. E aí, olha o que aconteceu. Deixa só... Olha o que aconteceu. Aí, nisso, a gente entrou numa conversa com ela. Eu não levei o cross-sell, mas o Rogério comprou um produto que era 3 vezes... Ele gastou 3 vezes mais do que eu, porque a gente iniciou uma conversa com o vendedor, o papo estava agradável, ela foi mostrando os produtos, e aí o Rogério... o meu desodorante era R$105, o Rogério comprou uma parada de 270. Que era... Mais do que dobrou a venda. Mais do que dobrou a venda. Mais do que dobrou a venda. Nesse caso, a gente tem um case também, um cliente que está conosco há alguns anos já, e por isso a importância de estabelecer meta ali. E de entender o processo e olhar o indicador do processo. Perfeito. O que a gente entendeu? Né? O ramo dele é calçadista, ele atua em Brasília, Goiás e no Maranhão. E a gente entendeu que, poxa, a gente precisava aumentar o ticket médio. Só que o cliente ele é sensível ao ticket médio do calçado, porque você sabe mais ou menos quanto que você está levando, quanto você pagou no último calçado que você comprou, porque a gente não sai comprando sapato todo dia, né? Apesar de eu achar que às vezes a minha esposa faz isso. Mas É porque você não tem filho pequeno, tem? Eu tenho 3 pequenos. Qual a idade? 11, 9 e 4. Tá, esses daí todos, a cada 4 meses trocam números, tem que comprar sapato Exatamente. Novo. A gente tem, de calçadista, a gente é parceiro lá em casa. É engraçado, eu tenho o mesmo tênis, os mesmos tênis, já faz mais de 5 anos. E não troco, porque não precisa. Sim. Agora, os tênis das minhas filhas de 3 em 3 meses eu troco. Das crianças. E tem gente comprando solinha vermelha aí, um atrás do outro, hein, Marcelo? Solinha vermelha, Solinha vermelha. Então aí, gente, vou provar que não tem solinha vermelha aqui, não. Não ainda, Rogério. E aí, voltando aqui, a gente tinha uma... Poxa, beleza, o cliente é sensível ao preço, então não vai adiantar eu ficar pressionando demais o preço, porque daqui a pouco o cliente começa a notar que eu estou ficando... Né, fora do mercado. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu uma meta de que a quantidade de itens por nota ela teria que passar de 1,3 para 1,5 itens por nota. Não existe, né, vender meio produto, mas na média ali a gente sabia que de cada 2 que você oferece, um compra. A cada 2 que eu ofereço, um adicional, um compra. Então, o que a gente fez? Cada vendedor, aí você faz a gestão do comportamento e treina as pessoas. Cada vendedor ele precisava oferecer para o cliente 5 itens. 5 itens. E aí a gente conseguiu a conversão para 1,7. Olha que interessante. Fala dos itens, Matheus. Ele oferecia então no calçado, outro calçado, meia... Ele tinha que oferecer o item que o cliente mostrou interesse. Ele tinha que oferecer um item semelhante ao que o cliente mostrou interesse, ele tinha que mostrar um complementar direto. Então, por exemplo, um tênis, uma meia esportiva, um sapato, uma meia social, a bota da mulher, uma meia de lã, enfim. E aí tinha que levar um acessório, certo? Um cinto, item, por exemplo. Um cinto, uma bolsa, uma carteira. Uma fivela e tinha que levar um item de manutenção. Porque ele tinha aquela espuminha de... Uma espuminha de limpeza, uma graxa. Espuma de limpeza, eles têm também... É um spray super legal que amolece o couro, deixa mais confortável e etc. E tal. E aí ele tinha que oferecer aqueles itens. Então, a gente já... Olha que legal você falou. A última vez que eu comprei sapato, eu comprei e aí
eu lembrei de um sapato que eu tinha que eu gosto muito, mas o que a gente gosta muito, a gente vai usando, ele vai ficando velhinho, né? Já vai ficando. E aí eu perguntei se ela tinha aquela... Revitalizador de couro. Isso. Aí eu perguntei se tinha, ela tinha, aí eu comprei, mas ela não me ofereceu. Porque você perguntou. Né? Ela Olha sofreu só, uma né? venda, ela não vendeu. Ela sofreu uma venda, ela não vendeu. E isso acontece muito. E por isso que esses números às vezes ficam distorcidos se a gente não olha o comportamento do vendedor. Né? Então, a gente saiu de 1,5 para 1,7 itens. Né? A gente está falando de mais de 2 milhões de reais em venda. De um mês para o outro. Uau. Certo? Então, assim, quando você olha, você fala, cara, como é que eu mexo na alavanca? Porque às vezes eu me sinto pressionado, eu não posso ficar tão distante do preço do meu cliente. Mexe nos itens. Mexe no cross-sell. Né? Treina as pessoas para isso. E aí você acompanha, né? Não adianta treinar e não acompanhar. Perfeito. E provavelmente, numa loja de calçado, né, a margem de um produto complementar é maior do que a margem do próprio calçado, porque é muita competição, né? E porque, outra coisa, você não compara preço de complementar. Você não compara o preço quanto custa do revitalizador um de cinto? couro. Sei lá quanto custa um cinto. Não, o cinto até às vezes a pessoa tem um... Mas o revitalizador você não às vezes você não tem a noção da meia, porque o sapato vai custar, sei lá, R$400 um sapato. A meia custa 50. A meia perto do sapato parece que é de graça. Sim. E às vezes a meia é o dobro do preço a margem. Se o cara sair e for numa loja especializada de meia, às vezes o preço dele é o dobro, mas naquela decisão de compra o cara não faz essa conta. Isso. Então a gente consegue mover uma alavanca e fazer a coisa acontecer. E até dentro desse tópico que a gente escuta muito dos empresários, não só dos nossos clientes, mas empresários de uma maneira geral. Tanto esse papo que a gente falou, o cliente só quer preço, ou meu concorrente isso, meu concorrente aquilo. E tem uma narrativa que a gente escuta muito, especialmente das empresas pequenas, que eles falam, mas é porque eu sou pequeno. Como é que eu vou competir com empresa grande? E aí eu queria que a gente entrasse até um pouco nesse viés. O que fazer como que as pequenas empresas, que são o nosso principal público aqui, pequenas e médias, como que eles podem fazer para competir com empresas que são grandes, que já são consolidadas no mercado, dentro do mesmo segmento? Como que elas fazem para competir? Excelente pergunta. Vou trazer um exemplo aqui que é interessante. Como é que eu posso vender refrigerante, sendo que tem a Coca-Cola, tem a Pepsi no mercado? Né? E é interessante quando você analisa isso, que os principais concorrentes da Coca-Cola não é a Pepsi. Né? Elas são os pequenos refrigerantes. É o Fruc no Sul, é o Assini no Paraná, é o Jesus no Maranhão. Pureza. Aqui é pureza. Tem pureza aqui. Pureza. Tem o Fabiane no interior do Paraná. Pureza pode patrocinar nosso podcast. A gente é a Tubaína. Tubaína, né? A Itubaína depois. Que Dolly. Não tinha Baré? Baré tinha. Baré Cola. O Baré, ele vinha numa garrafa de cerveja, assim, que era um troço top. Que isso? E tinha uns sabores atômicos, né? Tinha tutti-frutti, abacaxi, uns negócios bem loucos. Então, como é que eu faço para ser? Por que esses fabricantes regionais ganham espaço na gôndola ali do varejo para competir com a Coca-Cola? E como é que eu faço como pequeno para competir com qualquer gigantesco? Eu tenho que ter algumas diferenciais, algumas soluções que o grandão já não tem mais como ter. Normalmente o grandão ele tem o preço, ele tem talvez a logística. O que eu posso ter como um pequeno? Eu posso ter flexibilidade. Né? Coisa que o grandão às vezes já não tem. Eu posso ter, um exemplo. Né? A flexibilidade na forma de pagamento, na venda do meu mix. Né? Eu consigo te entregar quantidades que o grandão já não te entrega mais. O grandão tem um mínimo... Tem um mínimo. Tem o MOQ, que a gente fala. Minimum Order Quantity, ou quantidade mínima do pedido. Né? Exatamente. Então, eu como pequeno não preciso ter isso. Eu consigo flexibilizar talvez uma forma de pagamento para você, porque o grandão às vezes te entrega com um prazo muito apertado, eu consigo te dar um prazinho um pouquinho melhor, eu consigo fracionar o teu pedido, então você compra 2 vezes comigo no mês, você não precisa fazer um pedido de 30 estoque, dias. fazer um pedido muito grande. Eu consigo, a nível de relacionamento contigo, fazer um estudo para o teu mercado. Então, assim, a gente tem outras maneiras de se diferenciar que eu consigo competir com o grandão, né, aonde o grandão tem o famoso gap, né, que é o espaço. Aonde ele deixou um espacinho, eu entro ali. É assim que a gente compete com o grandão. Lá na importadora, a gente consegue
a gente ganha bastante mercado justamente por causa disso. O nosso MLQ, ele é bem baixinho. Então, o cara vai comprar do fabricante, o fabricante vai exigir dele um pedido de... Ele, por exemplo, carretel lá. A gente tem um negócio que vem em carretel. Então, para ele comprar do fabricante, ele tem que comprar tantos carretéis. Comigo, eu consigo abrir o carretel e contar lá. No carretel vem pinos. Eu consigo abrir o carretel e separar 10 pinos. Um carretel deve ter 2.000 pinos. Eu consigo abrir o carretel e vender 10 pinos. E aí o cara não precisa de 2.000 pinos, ele precisa de 10 pinos. Então a gente ganha bastante mercado. E a gente vem crescendo assim, bastante mesmo. Flexibilizando. Né? E o inverso é verdadeiro, né? Quando a gente fica maior, né? No negócio Luma, nós somos um dos grandes. E a gente sofre com os pequenos, porque eles fazem coisa que a gente já não consegue fazer mais, né? Que a gente fazia antes e hoje não dá. Sim. Tem uma pergunta aqui que ela é bem boa, tá? Que até vai sair um pouquinho desse assunto, mas ainda permanece o mesmo assunto. Eu tenho uma aqui que ficou para trás, só que eu vou voltar nela. Tá, beleza, a gente volta. Mas é uma pergunta bem boa que assim, vamos supor, eu tô com um problema de vendas. É o que eu estou vendo, que o empresário está vendo nesse momento é o problema de vendas. Como saber se o problema tá no meu produto, ou se tá na minha equipe de marketing, ou se tá na minha equipe comercial, ou se o problema é que meu concorrente tá indecente demais? Tipo assim, como que eu descubro onde é que tá o problema da minha falta de vendas? E isso começa com a análise que a gente falou das alavancas. Né? Começa por ali. Ao entender qual é o problema, né, dentro das minhas alavancas de produtividade, eu costumo ir daí para o lado qualitativo. Né? Para onde você vai entender. Pô, às vezes tá faltando fluxo, eu estou passando poucas propostas por mês. O que eu posso fazer para aumentar fluxo? Né? O que aumenta fluxo? O que aumenta fluxo é marketing. Né? Eu preciso melhorar, então, a minha comunicação. Preciso melhorar a minha prospecção. Eu preciso abrir um novo canal de vendas, uma nova modalidade de vendas, né? Às vezes. Então, ao observar a alavanca, eu começo a entender aonde que está o meu problema e mergulho na parte qualitativa, certo? Não estou conseguindo aumentar o meu ticket médio. Por quê? Né? Será que meu cliente não está aceitando outros itens, né, por conta de um comportamento? Ou porque o meu produto realmente não é tão atrativo assim? Então eu preciso reformular o meu produto, reformular a maneira com que eu entrego ele. Ou a maneira como apresenta. Né? Ou a maneira como eu apresento ele. Perfeito. Porque um dos pontos de diferenciação que a gente pode colocar, né, dentro de uma empresa é a maneira com que eu apresento o meu produto. Né? Simplesmente assim. Né? Então, eu costumo dar um exemplo aqui, citando uma empresa que eu acho que tem no Brasil inteiro, todo mundo conhece, que é o Madeiro. Né? O Madeiro, ele te dá a sensação do hambúrguer artesanal, né? Porque ele vem num pratinho, porque ele tem aquele papelzinho do pão dele, tá dobradinho e tal. Mas o hambúrguer do Madeiro já não é artesanal tem muito tempo. Né? Tem uma fábrica gigantesca lá em Ponta Grossa, no Paraná, onde faz o hambúrguer. O hambúrguer deixou de ser bom? Não. Ele continua sendo gostoso. Mas o que é mais importante ainda é a percepção de valor. Né? Quando eu dou uma percepção de valor ali do meu produto. Então, aí ele sustenta o preço. Aí ele sustenta o preço por causa da percepção de valor que o cliente tem. Então, assim, olhei as alavancas, entendi onde está o problema, beleza, vamos para o lado qualitativo, então. Ali eu começo a melhorar o meu diagnóstico. E é por isso que, como o Marcelo falou, é importante que o empresário acompanhe o que está acontecendo no time de vendas dele. Acompanhe o que está acontecendo no time de marketing, para que ele, ou nas estratégias de marketing, ou na própria agência de marketing, às vezes, né, o cara terceiriza para uma agência e deixa lá. Né, ao invés pô, me mostra a campanha, o que a gente está pensando, como que a gente está pensando, como é que a gente está se comunicando. Me mostra aí as últimas conversas que a gente teve pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhada no último e-mail que a gente passou para o cliente com a nossa proposta. Deixa eu acompanhar, passar um tempo junto dos meus vendedores, deixa eu fazer uma visita junto com os meus vendedores para eu observar o comportamento deles. Né? Não precisa estar na operação, mas você tem que ter um tempo para ficar junto dela, para entender onde é que estão os gaps. Isso é muito importante. Deixa eu dar um... Só complementando, e disso daí, na verdade, você vai testando as hipóteses, né? Sim. Porque como tu falou, tu primeiro olha os números, aí depois eu vou para a parte qualitativa, e aí eu vou poder ir testando hipóteses. Por exemplo, mexemos todo o processo comercial, a gente estava com problema de conversão. Aí chegou ali no comercial, ajustamos o processo, fizemos tudo o que tinha que ser feito e a conversão não melhorou. Vamos olhar a qualidade do produto, vamos olhar a experiência do cliente, vamos olhar como que ele está recebendo, e assim a gente vai testando e avaliando, né?
Vou dar 2 exemplos que são iguais, mas são 2 exemplos diferentes. Eu recentemente... Não. Ficou muito bom. Adorei, Marcelo. Adorei. Continua. Vocês vão entender. Eu ia falar um palavrão agora, mas fã. Vocês vão entender. Eu fui visitar um cliente nosso. Fui visitar um cliente nosso em Minas esses dias. E aí, quando eu entrei no carro, ele foi me pegar no aeroporto. Quando eu entrei no carro, né, eu perguntei assim para ele, como que é teu tempo de resposta quando o teu cliente te liga? Ele falou, é rápido. Eu falei, rápido quanto? Ele falou, se o cara, normalmente, a maioria das nossas vendas, ela começa no WhatsApp. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai receber uma resposta em até 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Aí eu falei, então vou testar. Me fala um produto que vende aí na tua empresa. Aí ele me falou lá o nome do produto, CAD, não sei das quantas, que era um negócio de rolo compactador. Aí ele no carro, eu fui lá e entrei no WhatsApp. Olá, tudo bom? Eu gostaria de saber se você tem a peça tal. Né? E aí ele ficou com o coração acelerado para saber se a pessoa ia responder em 5 minutos ou não. O grande teste, porque, né? Porque o que acontece? Hoje, o comportamento do consumidor mudou. O consumidor está muito imediatista. Então, por exemplo, se ele quer comprar um bolo para uma festa, ele vai lá, procura no Google, vai no primeiro lugar, manda uma mensagem. Cara, demorou 10 minutos para responder, ele já mandou mensagem para o outro. Se o outro respondeu primeiro, ele vai comprar do outro e você perdeu venda porque você demorou 10 minutos para responder. Tem gente que demora 1 hora, tem gente que demora 2 horas, tem gente que só responde no dia seguinte. Especialmente para vendas menos complexas, né? Perdeu a venda. Rápidas. Perdeu a venda. Então, no caso dele, o cara me respondeu em 3 minutos. Só que olha o vacilo do vendedor. Porque é uma coisa simples, né? Mas não é tão óbvia. Eu peguei e falei, eu queria a peça tal. Aí ele pegou e manda assim para mim, você tem a foto dessa peça? Aí eu peguei e respondi assim para ele, eu não estou na empresa, estou dirigindo, não tenho como te mandar a foto. Aí ele falou, ok, perdeu a venda. E parou ali? Parou. Não, depois, 2 horas depois, é lógico que eu não ia comprar, eu estava fazendo um cliente oculto, 2 horas depois, alguém assumiu aquele chat, chamado, né? Aquele chat lá, e aí mandou a foto para mim e falou, é essa peça que você quer? Ao invés de ele ter me perguntado, você tem a foto? Ele podia ter me mandado a foto e falado, é essa aqui? E aí ele já fazia o processo de venda. Porque o que acontece? O comportamento do consumidor, ele entra, pergunta. Se ele não tiver resposta, ele pergunta para o outro. O primeiro que respondeu vai vender. Né? Então, isso é importante para aumentar a conversão de venda. Então, esse é um exemplo. Vou dar um parecido, que eu falei, mas ele é diferente. Igual, mas é diferente. Igual, mas é diferente. Né? Hoje, o consumidor, por conta das redes sociais, ele responde a anúncios. Então, ele está aqui, aí aquele anúncio apareceu para ele, ele se interessou porque o anúncio tinha uma chamada interessante e ele entrou lá. Se ele não receber uma resposta de imediato, no dia seguinte, ele não lembra do anúncio, ele não lembra a marca da empresa, ele nem lembra do que se trata. Né? Ele nem lembra do que se trata. Ou seja, ele esfriou. Quando você liga para ele, ele fala, cara, eu nem me lembro disso. Isso acontece com a gente. Então, o cara vê um anúncio do EAG, aí a gente demora 1 dia para entrar em contato. Quando entra em contato, fala EAG, porque o cara que viu o anúncio, ele não sabe se a diferença é EAG ou é EAG. Quando você fala EAG, ele não tem EAG na cabeça, ele tem EAG, porque é a letra E, a letra A, a letra G, e ele não lê EAG, ele lê EAG. Direto eu vou num lugar e falo, é o Marcelo da EAG. Eu falo, não é EAG, é EAG. E aí o cara deixou o contato ali, e você demorou 1 dia para entrar em contato. Quando você entrou em contato, o cara já esqueceu, porque foi uma coisa que ele reagiu ali, no meio da distração dele, ele viu o anúncio, preencheu e não sabe o que é. O que a gente fez aqui na empresa? Né? A gente conversando sobre isso, a nossa maior geração de contatos, né? A gente chama de lead internamente, mas nossa maior geração de contatos é no final de semana. E acontece, se o cara deixou o contato na sexta-noite, ele só vai receber uma ligação a partir de segunda-feira. E aí, como que o time comercial nosso estava fazendo? Quando chega na segunda-feira, ele dá preferência para os leads do final de semana. Só que o lead que acabou de entrar, ele vai ter que esperar 1 dia, porque até atender todos os do final de semana, ele atendeu até 1 dia. Eu inverti. Cara, o do final de semana, ele já passou um tempo. O lead que entrou agora, ele está mais fácil de vender. Então, dá preferência porque acabou de entrar. E depois você vai atrás do que chegou no final de semana. E aí, o que a gente fez para melhorar isso ainda mais? A gente vai colocar um plantão, porque a gente tem uma hipótese. A gente vai colocar alguém no final de semana, no plantão, respondendo o cara de imediato. Deixou o lead e responde. Além disso, a gente fez uma ação que é... A gente
criou uma automatização, né, pelo chat, porque o cara entrou e já recebe uma resposta, já tem uma interação. Então, Já a consegue gente, passar alguns dados, já consegue algum fazer nível tudo de interação, automático, né? sem ter nenhuma pessoa ali fazendo. Então, a gente está fazendo isso, está testando essas hipóteses. Isso é muito legal. E até isso tem muito a ver com a frase que é uma frase bem simples, assim, que o Vitor Damasio ele fala, né? Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Então, quem não quer contato humano, tudo bem, pode fazer o processo aqui no WhatsApp. Quem tá querendo conversar, ter mais dados, não, a gente tá aqui para pegar na tua mão. E assim por diante, né? Muito bom. Então, isso são pontos de melhoria que vai aumentar a performance. Eu faço muito Perfeito. cliente oculto em outras empresas de serviços, igual a nossa. Via de regra, o retorno é demorado. Via de regra, eles demoram para entrar em contato. Essa demora para entrar em contato, às vezes, na hora que você deixou o lead lá, você estava com uma intenção. Quando o cara entrou em contato, você esquece qual era a intenção que você tinha. E aí aquilo parou de fazer sentido. Então, muitas empresas perdem muita venda por causa disso. Perfeito. Aí eu tinha falado de 3 coisas, que eu tinha falado do LED, né? Do desodorante. E aí uma coisa que eu queria trazer aqui. As crenças. Por exemplo, o cara vai fazer o programa EAG ele tem um preço. Ele é um preço razoável. Né? Ele tem um preço razoável. O nosso ticket médio, né? Ele gira em torno de R$18 mil. Ele tem um preço razoável. E aí o que acontece? Se o meu vendedor ele acreditar que isto é caro, ele não vende. Perfeito. Se o meu vendedor acreditar que o cliente não tem R$18 mil de limite no cartão para comprar, ele não vende. Se o meu vendedor acreditar que ele pode até ter o limite, mas ele não quer comprometer o limite do cartão, se for no caso de parcelar, ele também não vende. E aí o que acontece? A gente trabalhou isso, você trabalhou isso com a gente, com o time. O Rogério, ele trazia muito exemplo, né? Ele foi na loja da Prada, lá na Prada tem a pessoa que atende ele. As vendas da mulher é em torno de R$100 mil, né, Rogério? Quando ela vai vender. Isso é para vender bolsa, Pra mim, né, Marcelo? Ela vende pros caras que têm condição. E aí o Rogério falou, como você faz... Conta essa história, Rô. Então, eu conhecia já a Stephanie lá, né? E aí eu falo, caramba, quanto você vende de ticket médio aqui? Ela, em torno de 100 mil. Aí eu falei, mas tem venda boa mesmo? Ela falou, eu faço venda de R$500 mil. Eu falei, nossa, como que você faz isso? Ela falou, o cara não entra aqui e eu não vendo pra ele. O cara entrou, vou atender, entender o que ele tá querendo, verificar qual é a necessidade dele, trazer a peça correta. Ela não põe nenhum tipo de crença na cabeça. Não importa como o cara tá vestido, como ele tá penteado, que sotaque que ele tem. Zero. Ela faz o atendimento, entende a necessidade e trabalha o cliente. Alguns vão embora, mas ela trabalhou o cara e deixou a marca. Quando o cara volta, procura ela faz. Perfeito. Então, no dia dela, em média, o cara entra e gasta 100 mil. Mas ela faz... Essas lojas mais luxuosas também tem uma possibilidade de ir até a casa do cliente. Tá? Ela tem algumas pessoas bem famosas, assim, que fazem compras bem tipo parrudas. Rogério. Não, eu fui lá só de curioso. Eu queria trazer ela para dar uma palestra pra gente aqui. Legal. Porque o jeito que ela fala sobre a venda, como é a abordagem e como... porque as pessoas se chocam, né? Fala, pô, ela vende jaqueta lá, por exemplo. Tem uma jaqueta lá que custa R$60 mil. Aí você olha e fala, caramba, como a pessoa vende uma jaqueta de R$60 mil? Ela não dá conta. A fábrica não manda o tanto que ela gostaria de ter para vender. Essa é a abordagem. E quando ela vai falar com o cliente, ela só tá pensando no atributo do cliente e da peça. Esse cliente é o cliente que eu tenho para atender e essa peça atende essa necessidade Esse dela. é o problema dele que ele precisa resolver. Exatamente. E isso aqui Isso resolve aqui resolve com essa dele. peça. Essa é a crença, isso é a atitude correta, independente do preço que custa uma coisa. Então ela não fica preocupada com como, e sim no juntar as duas pontas que são elo. Independente se ela é uma usuária da marca ou não, né? Não importa. E Ela aí- vende mais para quem não é usuário. Qual que era a nossa dificuldade aqui? O Rogério usava muito esse exemplo, mas parecia que não entrava nas crenças do nosso time. E aí a gente começou a fazer um trabalho, depois que você fez todo o trabalho, treinou, trouxe tua equipe aqui, fez ensaio, fez simulação de venda com todo mundo, apontou os pontos de melhoria, e o Rogério junto na operação, a gente começou a fazer a maioria das vendas no Pix à vista. Sim. E a maioria das vendas saía no cartão parcelado, né, em 2, 3 vezes picado, que o cara falava, vou dar um pouquinho agora, outro daqui 15 dias, e aí no dia tal eu parcelo no cartão porque é a melhor data. Começou a sair a maioria treinando o time, a abordagem certa,
treinando o time, começou a sair a maioria das vendas no Pix. Então- E aí eu estava conversando com uma empresária amiga minha esse final de semana, doutora Carla Sarni, e ela veio me relatar o mesmo problema. Eu falei, é crença do teu time. Perfeito. É crença do teu time. Se você trabalhar a crença do teu time, treinar teu time direito... Porque o que acontece? Muitas vezes, e aí tem algumas pessoas que quando eu falo isso, entendem isso da maneira errada. Tá? Então, presta atenção no que eu vou falar sem julgamentos. Né? Muitas vezes, a pessoa que está vendendo para um cliente que tem uma renda, um nível de vida muito maior do que o do vendedor. Em vez de o vendedor pensar com o bolso do cliente, ele pensa com o bolso dele. Um dele. Aí quando ele pensa com o bolso dele, ele fala, pô, mas o cara pagar 18 mil à vista, não dá para pagar 18 mil à vista. Então, eu não queria que as pessoas me entendessem errado quando eu falo isso, mas o vendedor ele tem que parar de, quando ele está num processo de venda, ele entender quem é o cliente ideal e ele está diante do cliente ideal, ele não pode transmitir, porque vender é transmissão de emoção. Ele não pode transmitir a emoção dele, se ele fosse comprar, para o cliente que não tem aquela emoção. Porque se ele transfere aquilo, a venda fica fraca e não vende. Ele precisa tratar o cliente ideal como o cliente ideal Como de cliente fato, ideal, né? perfeito. Isso é interessante só para dar uma dica prática para o comandante que está ouvindo isso agora. Né? Ele precisa criar momentos onde o vendedor dele vai ter experiência com o produto dele. Né? Vai ter experiência com o serviço dele. Então, dependendo do que ele vende, eu sei que é difícil, né? Como é que eu vou dar experiência para o meu consumidor, para o meu vendedor ali, se eu vendo trator? Né? Oi, bota o vendedor para andar no trator, bota o vendedor para... Isso é um caso Como real, que o nosso amigo faz lá, né? Ele faz exatamente isso, exatamente. Né? Cara, bota o teu vendedor para acompanhar uma entrega, para ver o cliente. Nossa, que legal, como isso é bom, né? Eu ter comprado. Meu Deus, mas é que o trator custa 600 mil reais. Pois é. Né? Por quê? Porque é o cliente ideal, ele quer isso, ele precisa disso, e resolve um problema, e quando ele vê o olhinho do cliente brilhando, ele falou, cara, é isso. Né? Eu vou resolver um problemaço. Conta esse case aí, conta esse case aí pra gente. Isso é interessante. Né? Isso funciona tanto para veículo como para máquinas, né? Equipamentos e etc. Então, o que você tem que fazer? Coloca o teu vendedor para fazer a entrega técnica junto com... Esse foi o case, né? O vendedor foi fazer a entrega junto com o cliente, né? E junto do pessoal de pós-vendas para o cliente. E ele viu o cliente comemorando aquela compra. Puxa, que bom, né? O cliente ficou feliz de ter visto a entrega do equipamento e etc. E o preço ficou completamente fora de questão, porque, poxa, resolvia o problema do cliente. O cliente comemorou aquela máquina bonita descendo do caminhão e tal. Máquina, né, toda novinha ainda, sem nenhuma marquinha. E quando o vendedor viu aquilo, falou, poxa, então eu realizo o sonho, né? Era o sonho do cara ter uma máquina nova e é isso que faz. Então você começa a gerar crença no seu vendedor. Poxa, que bom a crença correta. A crença correta. Né? Então tem esse lado legal, importante, assim, e muito prático, né? Então faz o teu vendedor ter experiência. Apesar de ser, às vezes, um assunto meio subjetivo, né? É isso aqui que está na diferença das margens. Perfeito. Ele é subjetivo, crenças, né? Mas, o vendedor com a crença boa, crença positiva, com a prova de que aquilo funciona, ele vai vender na melhor margem possível, né? E da melhor maneira possível para a empresa. O vendedor com a crença fragilizada, ele quer dar desconto, ele quer parcelar em várias vezes, ele diminui a margem, que é uma das alavancas, porque ele acredita que se ele não der desconto, ele não vende. E aí o problema é quando o time inteiro se contamina com essas crenças. O que você faz quando você chega num time inteiro que está contaminado? Manda todo mundo embora? Como que você faz? A primeira coisa é capacitar o time. Né? Primeira coisa é capacitar o time e dar clareza para o time do que é o perfil ideal de cliente. E esse é o tema que muda o jogo. Cara, o que é o perfil ideal de cliente? É aquele cliente que mais vê benefício naquilo que eu vendo. E esse, usando a palavra da moda, mindset, né? Essa crença é que precisa ser instalada. O perfil ideal de cliente não é aquele que tem dinheiro apenas para pagar. Não, é aquele que mais vê benefícios naquilo que eu estou vendendo. É aquele que mais vê benefício na minha solução. Então, se eu enxergo isso e começo a treinar o meu time a enxergar isso, ele começa a entender que não importa o preço. Porque se é a solução que o cliente precisa,
Não importa o preço. Então, eu preciso treinar o meu time e dar consciência para ele do qual é o meu perfil ideal de cliente. E, com isso, eu capacitar o meu time para atender esse perfil ideal. Isso que quebra a fase, né? Quem vende para todo mundo não vende nada para ninguém. Escorou essa frase, na verdade, né? Porque se eu quero atender todo mundo, acaba que eu fico meio mais ou menos, né? Para todo mundo. Então, né, a sua empresa não pode ser um pato. Não sei se vocês já usaram essa... O pato nada, anda e voa. Ele nada mal, anda mal e voa mal. E voa mal, exatamente. Então, Tadinho você pode do escolher... pato. Coitado do pato. Mas se eu quiser, preciso escolher alguma coisa, que eu escolha, né? Bem feito. Então, eu vou ser um galo. Por quê? Porque eu também não vou andar legal, eu também não vou voar legal. Mas cantar, eu canto. Entendeu? Então, aí eu... Por quê? Porque daí o cliente que precisa de mim cantando vai pagar. Legal. Perfeito. Deixa eu dar um exemplo aqui e aí eu vou abrir uma pergunta aqui. A gente tem um cliente, Vinícius Caminha, lá do Rio de Janeiro. Ele vende laticínio. 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 Ele foi, em menos de 6 meses, de R$200 mil de faturamento para 1.400.000. 7 vezes em menos de 6 meses. E eu liguei para ele e perguntei, cara, como que você conseguiu isso? E aí ele falou, primeira coisa, eu estava no Simples. A venda dele é uma venda B2B. Eu estava no Simples. E o fato de eu estar no Simples impedia com que eu entrasse nas grandes redes supermercadistas. Porque quando eles compram, eles se creditam... Do fornecedor lucro real. Do tributo, né? Ele se acredita do tributo. Então, ele falou, saí do Simples para o cara poder ter crédito de tributo. No Simples, o meu preço era mais barato, mas o cara não comprava de mim. No lucro real, o meu preço ficou um pouco mais caro, mas por conta do crédito, ficou mais barato. Então, ele arrebentou de vender. Então, essa foi uma das coisas que ele fez. E a segunda coisa que ele fez, ele colocou representantes. Então, ele começou a colocar representantes, pessoa jurídica, para vender o produto dele. E aí, isso daí fez com que ele arrebentasse. Por que eu te estou contando essa história? Como que eu vou conciliar? Dependendo do negócio, dá para fazer? Dependendo do negócio, imagino que não. Mas é melhor ter time interno ou time externo? É melhor ter um time interno CLT, onde você paga salário fixo mais comissão, ou você tem um time externo, PJ, onde você paga uma comissão mais alta, o cara ganha no volume, porque o volume é muito grande, e ele ganha na comissão. No caso desse meu cliente, ele usou os dois modelos. Eu estou querendo aqui na empresa usar os dois modelos. A gente tem time interno, CLT, que ganha comissão, e a gente está pensando em ter a figura do agente autorizado, né? Que ele pode vender os nossos produtos no meio do... Qual que é melhor? Para mim, eu entendo que não é ou um ou outro, são os dois. Mas quando que o cara pode fazer um, o outro? Qual que é a vantagem de um? Qual que é a vantagem do outro? Quais são os riscos disso daí? A resposta é exatamente essa. Não é que tem melhor, né? É que tem talvez um momento do meu negócio, a maturidade do meu processo de vendas, né? E também a oportunidade que o mercado está apresentando para mim, onde eu posso aproveitar. Então, quando a gente olha esse caso, me parece assim, poxa, eu estou pronto agora, depois de ter mudado a opção tributária da empresa e etc., para ter representantes. Por quê? Porque daí eu consigo dar competitividade para esses representantes, eles conseguem abrir boas redes, etc. e tal, e todo mundo ganha com isso. Então, poxa, qual que é o melhor modelo de time de vendas? Ele realmente vai depender do momento e da maturidade do seu negócio, né? Existem as empresas... Né, nas fases, né? A empresa na infância, ela geralmente precisa de um time muito dentro ali, precisa de muito controle, porque você está testando ainda muitas hipóteses, você está colocando muito dinheiro e etc. Então, ter um time próprio, né, me parece mais seguro, né, para que você tenha ali a possibilidade de amadurecer o seu processo. A empresa está crescendo. Vamos testar novos canais, então. Né? Eu já estou estabelecido, o break-even já está chegando, o break-even é o equilíbrio da conta, né? Eu estou vendendo o suficiente para pagar os meus custos, beleza. Então vamos testar novos canais? Bora testar novos canais. Às vezes continua sendo CLT, mas uma modalidade diferente de venda, ou começo a trazer novos canais de representantes, etc. e tal. A empresa madura, daí é hora de fazer testes mesmo, sim. Você tá bem, você está estabelecido no mercado. Então, porque o teste que der certo, provavelmente você alavanca e faz um crescimento exponencial aí. Né? Então, daí você tem novos canais e aí você pode ter o PJ, você pode ter o agente autorizado, você pode ter um distribuidor, um representante, etc. Qual que é o bônus de você ter uma equipe CLT? É que ela está totalmente na sua mão.
né? Você faz a gestão completa ali do time. Qual que é o ônus? Ela geralmente é mais cara. Porque CLT tudo duplica, Exatamente. né? Se o salário é 2, custou 4, porque tem um monte de benefício. A comissão, se a comissão é 5%, vira 10, porque 10. em cima da comissão tem todos os encargos trabalhistas, férias, 13º em cima da comissão. Perfeito. Né? E em cima da hora extra também. Então, em cima da hora extra, de ter o DSR, enfim, tem um monte de coisa ali que você tem que colocar na balança. Mas está no teu controle. Está no teu controle, né? Você consegue ali ter 3 pessoas, você exige que elas venham para o escritório e elas têm que vir, ou você exige que elas vão até tal determinado lugar, elas têm que ir. Então, tá combinado ali. O jogo é assim, né? Qual que é a vantagem do representante? O custo, às vezes, ele fica menor. Porque eu não tenho compromissos fixos com o representante. Apesar de que a lei da representação no Brasil ainda tem certo... Eu não vou entrar nesses detalhes, porque juridicamente eu até nem sei explicar eles direito, mas você tem ali um custo de rescisão depois do contrato com representantes e etc. Né? Só que você também tem um profissional que geralmente já é mais maduro, ele já tem acesso a uma carteira, ou ele já tem acesso a alguns clientes que sejam legais para mim, então isso é uma vantagem. Ele é local, ele conhece Ele é local. O mercado. Perfeito. Então, eu inclusive uso representantes para alavancar, para abrir mercados onde eu não estou. Essa pode ser uma excelente estratégia para isso. O que é legal do agente autorizado, né? Onde você tem ali, você tem uma estrutura de PJ, aonde o cara ele está licenciado para vender o teu produto. Então, ele não é nem um representante, ele não entra, nem se encaixa nessa lei, também não é um CLT, mas ele tem determinados suportes seu para que você mantenha a qualidade da tua entrega, mantenha a qualidade do seu marketing, mantenha a qualidade da sua marca, e ele, como agente autorizado, fica preocupado apenas em expandir, vender e etc. Isso é muito legal, né? A gente tem a XP, acho que é o maior case nacional de agentes autorizados, né? Que é o agente ali, ele tem a marca da XP, ele tem os produtos da XP e tal, mas é uma empresa, né? Uma coisa que eu acho interessante nesse modelo, é lógico que a gente tem que conversar com advogados, se cercar das informações para não sair fazendo as coisas erradas, mas num modelo de agente autorizado, você pode pagar uma comissão maior, porque você não tem o custo de geração de leads, né? Você não tem aquele, a gente chama de custo de aquisição de cliente, você não tem esse custo. Então, por exemplo, para o time interno, eu gasto um dinheiro para trazer o cliente através do marketing e entrego o cliente quente para o time comercial. Isso. Eu entrego o lead quente, o contato quente para o meu time comercial, mas eu tive um custo para trazer isso. E aí ele tem uma comissão em cima disso. Quando eu uso o modelo de representante, ele ou já tem carteira de cliente ou ele vai abrir clientes. Então, eu não fiz o marketing para isso. Eu posso dar até um material de apoio para ele. Sim. Né? Então, eu posso pagar uma comissão para ele que seja mais atraente do que eu pago para o meu time comercial e eu posso fazer uma proposta de ganhos superior ao que eu faria para o meu time interno. Né? Pelo menos esse é meu racional. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu dou um suporte para o representante, eu preciso dar um suporte especialmente de marca. Né? Para o agente autorizado, também a mesma coisa, né? Só que eu ainda posso encaminhar leads para um agente autorizado, por exemplo, se eu quiser, porque ele está treinado, ele tem um certo vínculo comigo, né? Um pouquinho maior. Né? Para o time de interno, daí é o meu custo completo. Né? Você tem que colocar toda a estrutura para eles. Mas como eu disse, como é que eu tomo a decisão do qual canal de venda eu vou explorar agora? Maturidade do teu processo de vendas. Se o teu processo está funcionando legal no CLT, pode, sem medo, procurar um representante, um agente autorizado para você começar a mexer esses... A não ser que seja varejo, porque é diferente. Né? Daí o varejo ele é mais engessado nesse sentido. Né? Apesar de que no varejo eu posso franquear. E aí é muito legal mesmo. Que a gente tem alguns cases dentro da performance também de franqueadores que é excelente, assim, é uma estratégia muito legal para você expandir no varejo com menor custo. Né? Mas que gera também, tem todo um lado jurídico, porque a franquia ela tem lei própria e etc e tal, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Quem já faz CLT enfrenta qualquer coisa. Né? É isso. É muito isso. Ô, Matheus, e a venda acaba a que hora, cara? Na hora que o cliente pagou? Não, né? Aí vem a recompra.
E isso é bem interessante, porque tem muita gente que acaba que encara o processo de vendas assim. O cliente foi embora, comprou de mim. Beleza. Né? E agora? A próxima experiência dele vai ser com quem? Né? Com quem for melhor de marketing. O custo disso, né, sempre muito maior. Reconquistar cliente, etc. Você manter um cliente na base, ter frequência de compra é muito melhor. É muito melhor. Né? E isso é muito interessante, porque não importa qual é o teu negócio, o quão complexo ele seja, né, ou quão espaçado seja uma venda, você sempre tem momentos de recompra. Sempre. E essa recompra, ela pode ser do próprio cliente, pode ser uma indicação, né, porque apesar de não ser o mesmo CPF ou CNPJ que compra, ele indica, então ele gerou para você um cliente, né, que é indicação ou referido. Né? Então, assim, eu preciso ter estratégias de relacionamento com o meu cliente, eu preciso ter política de relacionamento com o meu cliente para que eu gere um relacionamento de fato com ele, para que eu gere renovação, para que eu gere novas vendas, para que eu gere indicação. Esses 3 eixos aí fazem com que eu tenha o cliente gerando mais receita para mim, voltando e estando mais próximo de mim. Alavanca de frequência, né? Alavanca de frequência. Perfeito. Perfeito, alavanca de frequência. Eu achei muito legal que os meus pais compraram uma casa há pouco tempo. E quando você compra uma casa, né, cara, é uma cacetada de documento que você tem que acertar, e daí ainda mais se envolver financiamento, aí tem o triplo de documentos e vários, né, despachantes e etc. que você tem que ir, cartórios e etc. Beleza. O que eu achei legal da postura da corretora deles? A partir do momento que deu tudo certo, a parte documental, ela foi lá em fazer a entrega das chaves. Então, ela se preocupou em mandar alguém limpar o imóvel, fez uma cesta lá para eles, para recebê-los, né? Entregou a chave com um chaveirinho dela, né? Um chaveirinho bonito, não era aqueles goiaba assim, né? Feinho. Um chaveiro bonito com ela, né? Com o contato dela. E então, ela fez a entrega de chave. Até aí, beleza, um cuidado legal, né, mas que não diferencia muito. Algum tempo depois, ela ligou. E aí, deu tudo certo na mudança de vocês? Já estão instalados na casa? Vocês falaram que tinha uma parede lá que vocês queriam pintar. Pintou? Ficou legal? Eu falei, eita, temos uma estratégia de relacionamento aí. Temos alguém treinado no jogo. Temos alguém treinado. Por quê? Cara, pode ser que os meus pais não comprem outra casa daqui a 6 meses. Mas alguém vai perguntar para eles. Compraram a casa? Que legal. Com quem que foi? E eles vão ter memória da corretora. Uhum. Agora eles estão fazendo 1 ano. Agora que eles compraram a casa, eu quero ver se ela vai ligar para saber se deu tudo certo. Mas você quer ver uma coisa interessante? É que eu tô chutando que isso possa acontecer, né? Uhum. Pô, comprou, provocou uma baita experiência. Depois de 1 mês que a pessoa está morando na casa, não precisa esperar 1 ano, né? Pode fazer essa ligação, e aí, pintou, tá tudo bem, tá curtindo a casa, não sei o quê. Olha, eu tô com um outro produto aqui, eu sei que esse produto o cara acabou de comprar, não vai comprar. Eu tô com um outro produto aqui, tão competitivo quanto esse produto que você comprou. E se você tiver algum amigo que tá olhando, né, você pode me fazer indicação, ou você consegue me passar o contato que eu vou entrar, vou oferecer o produto. Você pode mandar uma mensagem para ele falando que e aí você pega o que a gente chama de referido. Perfeito. Né? Porque é o seguinte, imagina que é lógico que a gente tem que entender o perfil ideal de cliente, né? Mas a gente é a média das pessoas que a gente mais anda, né? Então você está dentro de um ambiente, aí o cara fica noivo e vai casar. Você pode ver que ele vai ter 10 amigos que vão casar. Exatamente. Aí o cara que vai casar vai comprar uma... pode olhar, é só reparar. O cara vai casar, ele vai comprar uma casa. Ele vai ter 10 amigos que vão casar também, que também vão querer comprar casa. Ele já foi na minha dizer que é um anel. E é isso mesmo que acaba acontecendo. E aí o cara fala, pô, tem um amigo meu que está casando, ele queria aqui no meu prédio, ele não conseguiu, mas aí tem esse prédio saindo aqui perto. E aí o cara faz a indicação e aumenta a venda também, usando essa metodologia aí do referido. Sem dúvida. A metodologia do referido, ela é essencial assim, para qualquer negócio que dá para crescer uma carteira de clientes só com essa estratégia do mais 3, né? Às vezes a gente, para simplificar as estratégias, criamos algumas metodologias, né? A gente ensina a estratégia do mais 3, que comprou de mim, tal, gostou do produto, gostei, legal. Tem mais 3 amigos seus que podem se interessar por essa solução?
né? Se você vende um por dia e você pega mais 3 referidos, no final do mês você tem 90 nomes, né? Para você entrar em contato, para dizer, oi, tudo bem? Estou te ligando porque o fulano aqui me deu o seu nome, ele comprou aqui com a gente. Então, é excelente para venda de produto, de serviço. Quando você pede a indicação, é muito legal. Muito até legal dá para trazer o exemplo do que aconteceu com a gente aqui no EG até recentemente, né? A gente não tinha tão forte essa ação de indicação. A gente fez um teste no Encanto, porque tem um momento, a gente tem uma vantagem que a gente fica cara a cara com o nosso cliente, né? Pega na mãozinha e tem um encontro presencial dentro do programa EAG. E a gente fez um teste de convidar as pessoas para fazer essa indicação dentro de um link. E aí era um formulário normal, ela fazia 3 indicações. Beleza. A gente tinha 300 pessoas lá e a gente teve um total de 0 indicações. E aí a gente foi entender o que aconteceu. Porque naquele momento a gente não deu um tempo para ela preencher. Ela esqueceu de ver isso depois e tal. E o processo que a gente fez, sabe um processo até alinhadinho? Só que a gente foi entender o que faltou ali de incentivo. E aí naquele mesmo dia, veio uma comandante, uma cliente nossa. Ela me chamou numa hora que a gente estava resolvendo dúvidas lá do plano de 90 dias. Ela me chamou no cantinho e falou assim, Aline, eu estava num evento recentemente e fizeram da seguinte maneira, testa no próximo. Aí a gente foi lá, exatamente do jeito que ela falou, a gente foi lá e fez. Aí o que a gente fez? Fez no papel, ao invés de ser num formulário. A gente imprimiu o papel, fez um layout bonitinho, as mesmas 3 indicações, só que a gente entregou o papel, deu 5 minutos pra galera preencher e depois recolheu. Então o que aconteceu? A galera olha pro lado e vê o colega do lado preenchendo. Aí ela se sente até desconfortável se vê a mesa toda preenchida e ela não tá. Ela fica tipo, meu Deus, eu tô sendo... Que pessoa que eu sou, né? Eu, né? Não quero ajudar um amigo. E ainda mais o nosso time circulando pra ir recolhendo, né? Os papeizinhos. Então, assim, a gente acabou voltando com 99 papéis preenchidos, sendo que cada um deles tinham 3 blocos, né? Nem todo mundo botou 3, mas no final das contas a gente voltou com quase 200 leads aqui de volta pro EAG. Sendo que no primeiro a gente voltou com 0 e nesse outro a gente voltou com 200. Então, assim, às vezes é um pequeno ajuste que a gente faz pra gerar esse resultado, né? E você pode... Tem várias estratégias de relacionamento para conseguir indicação e referidos, né? A gente começou a implantar uma ação agora, inclusive num cliente em comum que a gente tem, a Unilar, lá do Alonso. Barra do Corda. Barra do Corda, no Maranhão. O que acontece? Lá o cliente, na região, tem o costume de indicar, só que se ele ganhar uma vantagemzinha, daí ele faz força para indicar, sabe? E daí o que a gente fez? Poxa, varejo. Difícil você, me indica aí, porque daí eu ligo para o teu... não tem essa operação naturalmente, né? Então o que a gente começou a implementar? Imprime um cartãozinho, coloca o nome do cliente no cartãozinho, deixa um espaço para o cliente colocar o nome e fala assim, olha, se você indicar a gente e teu amigo vier aqui com um cartão com o seu nome, quando a gente tiver 3 cartões com o seu nome, a gente te liga e você tem um bônus aqui de tantos por cento, um desconto de tantos por cento. Né? Então, você pode criar mecanismos como esse para o cliente começar a te indicar e ele ter uma certa bonificação, se a tua margem permitir. Né? Você tem várias estratégias para gerar esse referido, essa indicação. Mas o importante é a gente entender o seguinte, o cliente saiu de uma experiência de compra comigo, ele vai poder falar de mim. Né? Se eu tiver estratégia, uma política de relacionamento que ajude ele a falar de mim, melhor ainda. Melhor ainda. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre cliente oculto. Boa. Né? Porque eu posso fazer cliente oculto na minha própria empresa, posso Sim. fazer cliente oculto na minha concorrência. Quais são as boas... Porque assim, quando eu faço um cliente oculto, eu percebo as falhas que tem no meu processo, né? E quando eu faço cliente oculto na concorrência, eu percebo o que tem de bom e o que tem de ruim na concorrência. Eu vou analisar pontos fortes e pontos fracos da minha concorrência. Como que faz o cliente oculto? Por que um comandante deveria fazer cliente oculto no próprio processo e fazer um cliente oculto no processo dos concorrentes? No próprio processo, justamente para você achar, identificar os seus pontos de melhoria. Né? Ao fazer um bom cliente oculto, né? E o bom cliente oculto é aquele que vai até o final ali do processo, da experiência, para ele entender. E dá para fazer isso com custo, chega no 0. Né? Todo mundo tem um sobrinho que não está fazendo nada agora. Né? Então pede para ele ligar para a sua empresa, pede para ele mandar o lead dele, né? Entre em contato para ver o que está acontecendo, vai na loja, né? Sem se identificar, manda o lead, enfim. Né?
E é legal você perceber isso dentro da sua empresa para você entender aonde é que eu preciso treinar o meu time, né? A gente fez uma vez uma convenção, tinham 16 unidades, essa empresa tinha 16 unidades e a gente pegou os gerentes dessas unidades e fez um ligar para a unidade do outro, né, para medir ali a experiência do consumidor. E foi excelente, assim, porque eles eram gerentes experientes e eles tinham certeza absoluta de que os vendedores deles sabiam apresentar muito bem o produto. Era autopeça, inclusive, e eles falavam, não, nossos vendedores são técnicos, eles sabem. Se a gente perguntar sobre o produto, eles vão saber responder. E a gente fez, eles tinham certeza disso. A gente fez algumas perguntas básicas, assim, que eles deviam fazer a pergunta. Assim, eles ficaram chocados com as respostas, eram muito mais rasas do que eles esperavam. Aí eles falaram, não, a gente precisa começar a dar treinamento para o nosso time para isso. Então, o primeiro ponto, né, identificação ali do que onde o meu processo está falhando. Agora, fazer cliente oculto na concorrência, para que serve? Benchmarking, né? Não na sua plena aplicação, né? Porque o benchmarking é você ir até o concorrente e trocar, né, informações com ele. Mas se eu faço um cliente oculto ali, eu consigo entender, poxa, o que está sendo qual legal. Qual que é o processo, né? Como ele me ofereceu, qual que é o quanto processo? tempo ele demorou para responder. Perfeito. Né? Qual que é o processo, o que ele está fazendo bem feito, como é que ele está fazendo. E eu posso fazer benchmark também, ou cliente oculto, em marcas que não são necessariamente meus concorrentes, mas que eu posso modelar o meu negócio. Por exemplo, a gente teve um cliente que ele queria se posicionar na venda de produtos de alto ticket, né, de valor agregado. A gente foi na Louis Vuitton fazer um cliente oculto lá. Não compramos a mochila, apesar de ter vontade, né, mas não compramos ela, mas a gente entendeu como é que o tinha processo vontade, funcionava. mas não tinha coragem. Exatamente, só faltou a coragem. Ou faltou o vendedor de lá te mostrar as vantagens. Muitas vantagens. Para você ter coragem suficiente. Então, o vendedor, né? Que mostra pra mim, a culpa é do vendedor que não te vendeu, cara. É verdade. Você queria comprar. Eu estava lá, né? Mas o que é interessante? O produto dele não tem nada a ver com bolsa ou mochila. Mas a gente foi lá por quê? Porque é o ticket médio que é interessante. Ao mesmo tempo, a gente fez um cliente oculto na Nespresso. Como é que é a experiência da Nespresso, né? Eu vou na loja da Nespresso, como é que é a experiência lá? É muito interessante, né? É bem legal, é bem legal. É um belo modelo de vendas. Então, o que é legal quando você faz cliente oculto na concorrência direta e também em empresas que te inspiram? Você conhece o processo deles, você entende o processo deles, você se inspira no processo deles. E às vezes um insight de uma loja de café, né? Às vezes eu vendo material de construção, mas vou numa loja de café e pronto, eu tenho um insight lá dentro, né? Que pode ser útil para mim, que pode agregar valor na experiência de venda que eu vou oferecer para o meu cliente. Eu tive insight numa doceria. Do Felipe Noronha. Qual foi o insight qual foi o insight que ele me deu? Ele vende encomenda. Ele vende por encomenda. Então a pessoa vai lá e quer fazer a festa de aniversário do filho. Aí a pessoa liga e fala: você tem salgadinho e doce para festa de aniversário? Dependendo da resposta que você dá, o cliente não consegue tomar uma decisão. Né? E aí ele tem um processo que ele fala assim: quantas pessoas são? Por volta de 20 convidados. Então eu tenho 3 opções para você, para 20 convidados. Tipo, tem um pacote bronze, prata e ouro. E aí ele já dá as 3 opções, e aí o cliente... Quando você dá, senão o cara tem que ficar, quantos salgados você quer, quantas coxinhas, quantas bolinhas de queijo, quantos quibe, tem que entrar no quantos Google brigadeiro, quantos salgados por pessoa. Isso. Você fica perguntando isso pro cliente, cara, o cliente não sabe quanto que vai, ele não sabe fica quantas muito pessoas, né? não sabe quanto que as pessoas consomem. Aí você fica deixando o cliente pensar, ele não pensa e ele não toma decisão. Ele já manda assim, quantas crianças são, quantos adultos são. Então eu tenho pacote prata, bronze e ouro. Para 10 crianças, o pacote prata são tanto, tanto e tanto, o bronze é tanto, tanto, tanto e o ouro é pum. Isso para mim foi uma tremenda sacada. Isso é muito legal, porque isso é um fruto que o cliente oculto pode te ajudar também. Tudo que você puder eliminar de atrito com relação ao teu processo de vendas junto com o cliente, você elimina. Certo? Então, tudo que dificulta o cliente a comprar, você tem que eliminar. Certo? E o cliente oculto te ajuda a perceber isso. Puxa, é difícil comprar na minha empresa. Né? Puxa, difícil, meu processo não tá legal. Então, vou gerar experiências, vou gerar soluções, vou eliminar, talvez, algum processo que eu possa eliminar. Né? A gente foi prestar serviço para uma empresa uma vez que, para você comprar com ela, você tinha que fazer 9 assinaturas.
né? E era eletro. Jesus Cristo. Então, imagina, você tinha que assinar 9 documentos diferentes para comprar um liquidificador. Meu Deus do céu. E aí a gente começou a falar, cara, para que são esses documentos? O que eles nos protegem? Para onde são? Então, a gente começou a eliminar alguns processos para eliminar atrito. Né? E aonde que o dono da empresa... Quando é que o dono da empresa notou que era realmente difícil comprar? Quando ele foi fazer um cliente oculto, quando ele foi na loja, quando ele foi acompanhar o processo de vendas. Então, esse é um bom fruto do cliente oculto. Só que aqui vai uma dica de ouro. Comandante, pega essa dica de ouro. Para você fazer isso que a gente está falando, você não pode estar no caos. Perfeito. E a empresa que ajuda, né, o maior especialista em te tirar do caos é o EAG. Tá? É a empresa que vai te ajudar a sair do caos. Porque se você estiver no caos, você não tem tempo para fazer cliente oculto, você não tem tempo para treinar seus funcionários, você não tem tempo para buscar uma consultoria. Não é isso, Aline? Perfeito. Perfeito, isso mesmo. né? Uhum, é isso não tem mesmo. tempo para analisar o número direito, né? Você está no caos, você está resolvendo operação, né? Tá apagando incêndio. E aí você nem vai pensar em cliente oculto, você só fica pensando, ai, não tô vendendo, meu Deus do céu, não vou conseguir pagar a escola da minha filha esse mês. Aí você fica pensando, ai, meu Deus do céu, não tô vendendo, não vou conseguir pagar o salário dos funcionários. Ai, meu Deus, eu vou atrasar isso, vou atrasar aquilo. E aí pronto. Aí o medo toma conta, e quando o medo toma conta, você é pouco eficiente. E eu vou até pegar esse gancho do Marcelo, que se você se encontra nessa situação, não vou perder a oportunidade, né? Se você se encontra nessa situação, vem fazer um diagnóstico mesmo, para entender o cenário do teu negócio. E para fazer esse diagnóstico, você pode entrar lá no perfil do Marcelo Germano, né? Marcelo Germano EAG. Marcelo Germano EAG. Lá no Instagram. Vai lá no direct do Marcelo, lá no lugar de mensagens, e escreve 360. Por que 360? Porque é diagnóstico 360. É isso que a gente vai fazer na tua empresa. Só escreve 360 lá no direct. Em números, e aí, né, Aline? Em números. 360. Exatamente, 360. Digitou isso, apertou Enter, vai começar uma sequência de mensagens aí com você. E essa sequência de mensagens vai te dando clareza, vai ter algumas perguntas e tudo mais, e você vai seguir no nosso processo. Dentro desse processo, se você for selecionado, ali você vai fazer um diagnóstico 360 com o nosso time. Então tem alguns critérios ali para atender, mas ali as mensagens vão te explicar tudo como que vai funcionar. Mas já fica esse convite então, porque esse pode ser um passo já para você começar a alinhar tudo isso que a gente está falando. E tem uma coisa aqui que a gente fala, né? A gente tem que comer do prato que a gente cozinha, né? Perfeito. Isso que a gente está fazendo aqui agora é exatamente a gente olhar para as nossas alavancas e otimizar o resultado da nossa alavanca. Inclusive, essa ação surgiu de analisar como a gente poderia melhorar o processo, surgiu isso. Eu estou falando isso aqui com a maior transparência, que se eu faço isso no meu negócio, eu ensino isso, eu tenho que fazer isso no meu negócio. Como eu estou fazendo? Assim, eu faço o que a gente chama de CTA, um Call to Action, para quem está me ouvindo, entrar no meu funil, se ele for meu cliente ideal, a gente vai entrar num processo de venda. Agora ele já sabe que ele pode pagar no Pix, à vista, que ele tem dinheiro para fazer isso, vai tirar o caos e isso vai ajudar ele a ter performance para ele poder fazer essas ações aí. Não é isso, Aline? Perfeito. É isso. E até o que é Nada legal de de parcelar falar. no cartão, é Pix à vista. E o que é legal de falar, Marcelo? A gente falou muito aqui da experiência, do processo comercial e tudo mais. E uma das coisas que a gente está focando muito é na experiência do nosso processo aqui. Então, às vezes vem o comandante e fala assim, pô, vou ter que ir lá fazer uma ligação com o vendedor para ele me vender. Cara, não é só uma ligação. Realmente você tem um processo que você tem um diagnóstico, você tem clareza do que está acontecendo na tua empresa, você tem clareza do que está te impedindo de chegar no teu resultado. Então, o nosso processo, a gente trouxe ele numa visão construtiva mesmo, uma visão em que, independente se você comprar ou não comprar, você já sabe o que fazer, você já sabe, você já tem alguns planos de ação. Claro que talvez você vai se sentir travado em algum momento, porque você não avançou junto com a gente, se essa não foi sua decisão. Mas mesmo assim, o próprio processo já vai te dar muita clareza. Então, isso faz parte da experiência de diferenciação que a gente está buscando ter dos nossos concorrentes, porque a gente já faz cliente oculto, a gente recebe feedbacks de clientes que buscam outros concorrentes também. Então, a gente está buscando essa brecha de diferenciação, que foi o que o Matheus falou lá no início, né? Excelente. E a conversa da sessão estratégica com o EAG é uma conversa sobre o seu negócio. Né? Sobre a sua empresa. Então, isso é muito legal, porque no mínimo, é 1 hora ali, menos um pouco, né? Um pouquinho menos, 45, né? 45 minutos ali, mas conversando sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, com certeza
positivo, você vai sair dali. E sabe o que é legal? Ponto positivo, vai sair. Quando foi a última vez que você ficou 45 minutos parado pensando sobre o seu negócio? Perfeito. Talvez faz muito tempo, né? Talvez você nunca fez isso, talvez lá atrás, quando você abriu o seu negócio. Então, 45 minutos focado com um time nosso que é treinado. Inclusive aqui, ó, treinado, temos aqui um exemplo, né? Quem treinou foi o Matheus. Olha aí. Né? Não, aqui nesses últimos 30 dias passou por esse processo, passou Perfeito. pela mão do Matheus também. Então, um time treinado e capacitado para poder receber todos os comandantes que vêm nessa jornada, né? E eu vou até pegar esse gancho aqui. E não tem custo nenhum pro Não, é comandante verdade, fazer isso. gratuito. Nenhum, é gratuito. É só escrever 360. Exato. Deixa eu pegar esse gancho aqui e perguntar pro Matheus. Matheus, a gente falou sobre muita coisa. Tipo assim, a gente envolveu, realmente, a gente abriu muitos leques nesse episódio. E todos esses leques, no final das contas, levou pra, se você aplicar essas coisas que a gente falou, primeiro, você vai bater meta, segundo, você vai se diferenciar do teu concorrente, terceiro, você vai aumentar suas vendas e assim por diante. Perfeito. De tudo isso que a gente falou, qual que é um comando, que se você fosse deixar aquele comando, assim, ó, meu, comandante, faça isso, que isso já vai mudar o teu resultado. Qual que é o comando que você deixa? Eu vou repetir uma frase que eu falei há algum tempo atrás. Você tem que ter um bom processo. Esse processo, para ser executado, ele precisa ter método, né, dentro dele, e os métodos e técnicas vão ser ensinados através de treinamento para o seu time. Então, você precisa ter esses 3 eixos, né? Um bom processo, métodos e técnicas e treinamento para o time. Se você tiver isso, né, se você conseguir colocar isso em ordem, você acaba com o caos nas suas vendas. Perfeito. Né? E acabando com o caos nas suas vendas, você, cara... Paga as contas e vai Quem dar- tem dormir receita tem paz, né? Aliás, o faturamento é vaidade, tranquilo. Lucro é Lucro, sanidade. sanidade, Caixa Caixa rei. e o caixa é o rei. Então, quem tem o caixa, né? Tá, Faltou a Dorme rainha, pô. melhor. Faltou a rainha, Marcelo. E a gestão é a rainha. A gestão é rainha. Boa. Então, cara, um comandante que vende bem é mais feliz, né? Então, o que a gente quer é te deixar mais feliz, comandante. Então, é isso. Processo, método e técnica, treinamento para o time. Perfeito. Rogério, qual que é o teu comando? Pô, peguei um aqui, ó. Elimine o que dificulta o teu cliente de comprar de você. Boa. Boa. Marcelo, qual que é o teu comando? Faz um arroz com feijão bem feito. É assim, ó, meu, ele falou das alavancas. Vai lá, faz um arroz com feijão. Trabalha a primeira alavanca, depois trabalha a segunda alavanca. Só para lembrar, né? A primeira alavanca é a quantidade de clientes. A segunda alavanca é a conversão desses clientes em compradores. Né? A terceira alavanca é o teu ticket médio. Você pode fazer upsell e cross-sell. Né? A quarta alavanca é a margem. Vende com o maior valor agregado possível e traz o cliente de volta para comprar de novo, que é a frequência. Um arroz com feijão, porque o que a gente falou aqui é o arroz com feijão que o empresário que está no caos muitas vezes não consegue enxergar. E aí, às vezes, fica procurando a solução no lugar errado. Perfeito. O meu comando aqui, ele é bem básico, é focar no que está no controle, né? Que a gente fica olhando Boa. para fora, olhando para concorrente, olhando... Então, assim, meu, se a gente olha para todos esses itens que o Marcelo falou, é focar no teu controle. Treinar o meu time, tá no meu controle. Eu diminuir ruído, tá no meu controle. Então, realmente, olhar para o que tá na minha frente agora... A gente até fala, né? Mira a lanterna nos próximos 100 metros. Faz o que tá aqui no teu campo de visão agora e depois você vai iluminando lá na frente. Então, fazer o que tá no seu controle é o meu comando. É isso aí. Matheus, Excelente. como que os comandantes fazem pra te encontrar? Se eles quiserem tirar dúvida, falar assim, meu Deus, eu tive uma dúvida muito maluca desse episódio. Ou eu quero saber mais sobre o Performance Máxima. Como que as pessoas fazem pra te achar? No Instagram, @mateus.bueno.torres. Você vai me achar lá. Né? E daí você vai saber um pouquinho mais da Performance Máxima também, se você quiser saber. Mas lá no Instagram é onde a gente pode conversar sobre esse podcast. Certo? Perfeito. @mateus.bueno.torres. Agora é Fechou. aquela hora que você faz aquele... O podcast tá chegando ao fim. Não, primeiro tem que falar, o podcast tá chegando ao fim, depois a gente fala. Vamos lá, vamos mais uma vez. E agora o podcast tá chegando ao fim. Tava tão legal. Ó, esse é bem valioso mesmo, esse episódio, bem rico. E, Matheus, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui na mesa. Eu sei que você já fez lá... Ó, gente, pegue... Ó, vou outro comando aqui, ó, que eu vou dar pra vocês. Vocês perceberam o que o Matheus fez? Ele foi lá no Instagram do Marcelo, há algum tempo atrás, talvez mais ou menos um ano e meio, viu que o Marcelo postou dizendo assim, ó, vou fazer um café, tô aqui em Curitiba, quem quiser vir pra Curitiba, aqui no café que eu tô, vem pra cá. O que o Matheus fez? Marcelo não conhecia Matheus. Mas aí Matheus falou assim, opa,
minha oportunidade. Já era ouvinte do podcast, quero me Perfeito. aproximar do Marcelo, quero um dia sentar nessa mesa. Ele foi lá, tomou café com o Marcelo. Coisa que, assim, milhares de pessoas que seguem o Marcelo não fizeram o básico, não foram lá sentar naquela mesa naquele dia. O Matheus foi. Começou a trocar ideia, foi lá, gerou valor, teve uma troca, Matheus se aproximou, começou a vender, participar dos nossos treinamentos também, ajudar os nossos clientes, começou a vender para os nossos clientes, começou a nos atender, gerou resultado para a gente hoje estar na mesa. Vocês entenderam que às vezes não é um caminho tão direto, que você vai tendo vias para chegar no resultado? Mas o Matheus foi extremamente estratégico, então pega esse comando também. E Boa. daquele café saiu centenas de milhares de reais em vendas pro Matheus. Saiu. Olha aí. A Prada que Saiu. eu espero. Pô, aquela mochila da Louis Vuitton tá Aí garantida. sim, hein? Aguardando mimos, hein, Matheus? Tô pensando na minha esposa quando ela ouve esse podcast aqui. Ela vai falar, Não era pra falar das centenas de milhares de reais. Não, mas pode, não tem problema. Agregou muito valor. Top. Então é Muito isso. bom. Mais uma vez, obrigada, viu, Matheus? Eu que agradeço, que bom estar aqui com vocês, que privilégio, e que bom estar falando com os comandantes do EAG mais um pouquinho. Muito bom. Então, top, é isso. É isso aí, valeu. Beijo. Para você que chegou até o final desse episódio, comandante, nós preparamos um presente para você. E esse presente é um resumo em PDF, que ele tá aqui embaixo na descrição. Então, para você acessar ele, você vai acessar no link que a gente deixou aqui embaixo, vai deixar os seus dados e você vai poder baixar esse PDF para você utilizar na sua empresa. E tenho certeza que ele vai ajudar você bastante a relembrar os principais pontos, as partes que você mais gostou e aquelas partes que você vai aplicar como plano de ação. É isso, espero que você tenha gostado do presente.